Olá, eu sou Micael Moura. Olá, Enio Fernandes. Olá, Eliel Moura. E seja bem-vindo a mais um relatório de missão do Arsenal Teológico. E hoje nós vamos ter um colega de ministério muito especial, principalmente para mim, eu acho, porque ele trabalha próximo a mim, e não porque ele chegou há pouco tempo, mas porque eu cheguei e nós estamos nos conhecendo melhor, principalmente no ministério. E falar logo quem é o pastor Claudinei. Seja bem-vindo, pastor. Okay. A alegria toda minha, né, de estar com vocês hoje à noite. Sou o pastor Claudinei Perilli, servindo ao Senhor aqui em Maringá. E damos graças a Deus por tudo que Deus tem feito aqui. Maravilha. Como eu falei, nós já nos conhecemos, inclusive porque trabalhamos relativamente perto, daqui até Maringá dá uma hora e meia? 80 quilômetros. 80 quilômetros. Então, depende do pé da pessoa ali. Mas, mesmo assim, nós conhecemos, mas talvez alguns que estão assistindo não conhecem o Senhor. Então, se o senhor fosse responder a pergunta quem é o pastor Claudinei hoje em dia, como que o senhor responderia isso? Quem é o pastor Claudinei hoje? Que pergunta, hein? Poxa. É difícil, né? É para poder a gente dar o pontapé inicial. Ok. Poxa, é que tem tanta coisa para falar quem é o pastor Claudinei hoje, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar quem é o Claudinei lavado pelo sangue de Jesus em 98, e Deus tem me dado o privilégio nesses 23 anos em estar servindo a Ele. Então hoje eu tenho assim, uma vida totalmente transformada, tenho uma família linda, tem sido um privilégio servir ao Senhor, então dou graças a Deus por tudo isso. Agora, dentro dessa pergunta, eu teria muita coisa para falar, nós temos muito tempo aqui para conversar, então vamos deixar ainda mais ou menos as conversas forem rodando, né? Isso, está ótimo. Falando. Estou casado, fizemos 26 anos de casado, a 11 de fevereiro, me casei em 95, junto com a minha esposa temos 2 filhos, a Fernanda de 21 anos, vai fazer 21 anos, e o Abner Lucas, né? E o Abner Lucas que tem 17 anos, fez agora em julho, né? Damos graças a Deus pela vida deles e por essa família bonita que eu tenho. Então já há 26 anos já casado. 26? Maravilha, que benção. Pastor, o Micael mencionou que vocês estão perto um do outro. Onde atualmente o senhor está servindo? Nós estamos servindo ao Senhor no norte do Paraná, praticamente Maringá, né? Vindo de Curitiba, sentido Maringá, a Apucarana, né, ela fica a 70, 80 quilômetros de distância da onde nós estamos. Por isso que nós somos parceiros, né? E analisando ali onde é que o pastor Micael está, forma-se praticamente um triângulo, né? Mauá da Serra, Marilândia, Apucarana, Maringá e Londrina. Então nós estamos bem próximos ali. Mas, na verdade, Apucarana está mais centralizado em relação às igrejas aqui do norte do Paraná. Estamos numa cidade, a terceira maior do Paraná. A primeira é Curitiba, depois vem Londrina e depois vem Maringá. Maringá hoje conta com 400, quase o último censo que teve agora, se não me engano, deu 436 mil habitantes. É uma cidade que está em pleno crescimento, e até mesmo porque ela está bem situada, porque ela tem saídas, né? A Foz do Iguaçu, para Santa Catarina, para Curitiba, São Paulo e Mato Grosso. Então isso centraliza, então, ou seja, quem está vindo de Foz do Iguaçu passa por Maringá, quem está vindo de Santa Catarina tem caminho que passa para Mato Grosso. Então ela fica bem centralizada. Então é muito importante, né? Até vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente aí, o porquê de Maringá, o ministério de Maringá. Pastor, o senhor comentou no começo ali, quando a gente perguntou quem é o pastor Claudinei, e o senhor falou sobre ser salvo, né? O senhor pode contar um pouco para a gente sobre como foi a salvação, o seu testemunho de salvação? Uma breve história, pode até colocar um pouco de onde o senhor nasceu, né? Onde foi criado, e aí entrando na história aí, no testemunho do senhor de salvação. O senhor
pode falar para a gente um pouco sobre isso? Poxa, que gostoso, hein? Faz tempo que ninguém me pergunta sobre a minha salvação, viu? Aqui é o momento, aqui é o momento. Na verdade, eu venho de uma família, né? Nós somos em 10 irmãos, 5 irmãs e 5 homens, né? Minha família era muito católica, né? Principalmente a minha mãe. Ela era aquela pessoa que estava muito envolvida dentro do catolicismo. Então, toda a família, por si só, participava do catolicismo, né? E a graça de Deus, primeiro alcançou. Nós morávamos em Marilândia do Sul, fica a 30 quilômetros de Carana, e naquela época, em Marilândia do Sul, já tinha a Igreja Batista Regular Maranata, né? Já vai indo para 40 anos, né? Tem a igreja lá em Marilândia. Mas nós já morávamos lá, depois que surgiu o ministério lá, com o pastor Benedito Farias, que começou o trabalho lá. Então, hoje tem a Igreja Batista Regular Maranata lá em Marilândia. Mas a minha irmã, ela foi uma das primeiras a se converter e fez parte da Igreja Batista Maranata em Marilândia. Então, o evangelho chegou na minha família através da irmã caçula, não a caçula da família, né? Porque vem 2 irmãs, um irmão, depois mais 2 irmãs, outro irmão, a minha irmã, e depois mais 4 irmãos, né? Então, o evangelho entrou o primeiro com a caçula, que é a Maria Lúcia, né? Então, o evangelho chegou na minha família através dela. E diante disto, a minha família foi se convertendo. Depois disso veio meu irmão, o Sidney. Depois disso veio o pastor Luciano, o pastor Marcelo Martins, e depois veio a Cida, minha irmã. Agora não me recordo quem mais foi. Depois foi o Aguinaldo. Eu sei que foram vários que foram chegando. E eu fui aquele mais durão. Mais durão assim no sentido, né? Como eu participava na Igreja Católica, eu aprendi muito que para mim ser salvo eu teria que praticar boas obras. Então eu estava muito focalizado nisso. E como eu trabalhava com pessoas na fazenda, né, ajudava a administrar uma fazenda, que mexia com verdura, então eu mexia com muitas pessoas carentes. Então, diante disso, eu praticava muito boas obras, né? Então, de uma certa forma, eu estou bem com Deus. Eu achava que estava bem com Deus, né? E, ao mesmo tempo, também não era aquele rapaz levado, né? Não era assim, entregue ao pecado. Mas nunca tinha consciência que eu era pecador e precisava de um Salvador. Ou seja, então eu imaginava, eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus, sabia que Jesus tinha morrido na cruz, né? Então eu pensava em tudo isso e tinha até assim um bom relacionamento com Deus, confesso, né? No relacionamento assim, no sentido de... eu me recordo na época da fazenda, quando chovia, né, ficava uns dias sem chover, eu gostava muito de andar no meio da plantação, principalmente no outro dia cedo, né? Se tem uma coisa que é gostosa é você pegar uns dias que está seco e chove, aí no outro dia você vai andar no meio. Rapaz, é fora de sério. Rapaz, isso é bom demais. Então eu conseguia ver Deus ali, sabe? Eu falava com Deus, literalmente falava com Deus. Falava, o Senhor existe, né? Então, era esse o meu contato com Deus. Então, o evangelho foi chegando na minha família, mas eu não dava ouvido quando se tratava de um crente falando para mim. Eu era um pouco durão, né? Vários irmãos meus, o Sidney compartilhou, a minha mãe se converteu. Eu cheguei até a falar para minha mãe, na época, porque eu ia em casa, ela queria pregar o evangelho para mim, e eu tratava isso como religião, e não queria ouvir a mensagem do evangelho, né? E minha mãe sempre orando e pedindo a direção de Deus. Mas como que se deu, né? Como que se deu a minha salvação? Estava casado já há 3 anos, como muitos lares que não têm Cristo como sustento do seu lar, o meu lar já estava se afundando, meu casamento já estava se afundando, porque é exatamente isso que acontece em muitos lares que não têm Cristo como a sustentação do seu lar, né? E certo dia, então, eu tive o privilégio de dar carona para o Carlos Henrique. O Carlos Henrique é o meu sobrinho, já filho desta irmã, que tinha se convertido quando era solteira, se casou, note quantos anos se passaram, né? Foram quase 20 anos, né? E esse meu sobrinho já tinha 15 anos de idade.
E numa quando eu precisei resolver algumas coisas em Apucarana, e passei em Marilândia e dei uma carona para ele até Apucarana. E nessa viagem nossa até Apucarana, ele pediu para ouvir o rádio, e eu achei que ele ia ouvir música, né? Música do mundo, como eu curtia, né? Mas não, para minha surpresa, ele queria ouvir o Walkman na época, né? Acho que nem tem mais isso hoje, né? Eu tô velho mesmo, né? Eu tô velho mesmo. E ele começou, ele queria a bateria do carro, né? Ele queria a carga do carro para poder ouvir o Walkman dele. E ele ligou e dentro disso ele soltou hinos. E aqueles hinos começou a entrar dentro do coração, né? Um dos hinos que eu me recordo é Rude Cruz, né? Que ficou, aquele hino foi entrando no coração, e eu não aguentei e perguntei para o Carlos Henrique por que ele era diferente. E ele falou assim, como assim, tio, diferente? Falei, rapaz, você não bebe, você não namora, você não frequenta um baile, rapaz, você tem uma vida chata, né? Você anda desse jeito. Rapaz, falei isso para ele, rapaz. Aí ele falou assim, ele foi cirúrgico. Acho que foi Deus usando ele ali. Ele simplesmente olhou para mim e falou, tio, o dia que o senhor conhecer Jesus Cristo como seu Salvador, o senhor vai entender por que eu sou assim. Né? Então, quando ele entrou em religião, eu já cortei, né? Não quis muita conversa, não, né? E sendo que eu que tinha perguntado para ele, você vê como que era duro, né? Mas ele simplesmente respondeu isso, não falou mais nada, mas foi o suficiente, né? Eu acho que aqueles hinos, o testemunho dele, um jovem de 15 anos, né? E eu querendo que ele curtisse o mundão, e ele sendo totalmente diferente, então tudo aquilo fez sentido para mim ali, mexeu, né? E voltando para casa, ali foi crucial, porque quando eu estava voltando para casa, voltei olhando para o céu e fiz 3 perguntas para mim, né? De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. A primeira eu sabia, né? Bom, Deus nos criou, existe um Criador. Né? Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu sabia que Deus nos criou. Né? Uhum. Eu sabia que tudo se começou com um Deus, tudo se começou com um casal que Deus criou. Então, esse entendimento eu tinha. Por que estamos aqui? Essa eu tinha uma leve... Não, exatamente eu não sabia. Hoje eu sei que nós estamos aqui para a glória de Deus. Hoje nós estamos aqui e vivemos para a glória de Deus. Né? Mas naquela época eu não sabia, não tinha exatamente essa mas deduzia mais ou menos. Né? Mas a última foi a que me deixou parado, né? E para onde eu vou quando eu partir desta vida? Por que o Carlos Henrique é diferente? Por que ele age daquele jeito? Né? Então essas perguntas começou a tomar conta da minha cabeça, né? E eu me recordo que aquele final de semana eu cheguei em casa, era no meio da semana, não me recordo o dia, mas eu fiquei com aquilo a semana inteira pensativo. O único dia que eu podia dormir um pouco mais era no domingo, porque eu trabalhava com verdura, levantava às 4 da manhã e ia dormir às 11, meia-noite. E naquele domingo eu levantei 7 horas da manhã e falei com a minha esposa que eu ia que eu ia assistir o culto, né? Daí ela falou assim, mas Cláudia, a missa é 9 horas, está cedo, né? Eu falei, não, eu vou lá em Marilândia. Eu quero entender por que o Carlos Henrique é diferente. Né? Ela falou, mas você vai lá na igreja dos crentes? Eu falei, vou. Mas você não gosta do teu pessoal lá? Eu falei, mas eu preciso entender isso, né? Então a história é longa, mas eu vou dar uma resumida aqui. Isso era importante compartilhar. Então naquele domingo, eu me levantei cedo e fomos para Marilândia, minha esposa, né, foi junto. E depois daquele primeiro domingo, nunca mais deixamos de ir na igreja. Começamos a frequentar os cultos. Então eu andava em média 600 quilômetros por mês, porque é 25 quilômetros até Marilândia. Então eu ia de manhã, voltava, ia carregar o caminhão à tarde e voltava para ir no culto à noite. E às vezes, quando não chegava à tarde na quarta-feira, por causa do trabalho, eu ia para o culto de quarta-feira também. Só não ia quando não dava tempo. O cansaço não me segurava. E mais ou menos uns 70, 90 dias, o Antônio, meu cunhado, me fez uma visita, e nessa visita ele levou o pastor José Soares. Várias vezes já tinha ouvido a mensagem de salvação, vários apelos tinha ouvido, mas ainda não tinha se convencido. Quer dizer, o Espírito Santo não tinha me convencido ainda, né? Do pecado, da justiça e do juízo. E nessa visita que o pastor José me fez, ele fez uma pergunta para mim. Essa pergunta que eu faço hoje para muitas pessoas, talvez até pessoas que vão estar nos ouvindo, né, eu acredito.
eu peço para você fazer essa pergunta para você, né? Aonde você vai estar depois desta vida? Só tem 2 lugares, o céu ou o inferno, né? Então, pense nessa pergunta, porque o dia que o pastor José fez essa pergunta para mim, eu citei para ele que eu almejava ir para o céu, porque eu praticava boas obras, porque eu não era como muitas pessoas, né? Tinha as minhas responsabilidades. Então, se colocasse na balança, eu dava uma nota 6,5, 7. Então, ia para o céu, né? Estava acima de 5, né? Analisando, bem assim né? mesmo que funciona. Mas o pastor José, aí ele falou assim, olha, Claudinei, inclusive eu falei para ele que ninguém podia ter certeza de vida eterna, porque isso só vai ser definido no último dia, quando Cristo julgar tudo, né? Olha como que não sabia nada das Escrituras, né? E ele falou assim, você sabia que você pode ter certeza de vida eterna hoje? Aí eu falei que era impossível ter certeza de vida eterna hoje, né? E ele falou assim, você acredita na Bíblia? Eu falei em cada vírgula. Na Bíblia eu sempre criei. Minha mãe sempre me ensinou isso, né? Então, na Bíblia eu sempre criei. O que está escrito eu nunca duvidei. Sei que tem pessoas que não acreditam na Bíblia. Ou até algumas partes da Bíblia eles não acreditam, né? Mas eu acredito na Bíblia, literalmente, né? Em cada vírgula. E ele falou assim, olha, Claudinei, esta Bíblia pode te dar a certeza de salvação se você parar e conhecê-la. E esta Bíblia vai te apresentar Jesus Cristo como seu Salvador. Então, quando ele disse isto, eu fiquei sem chão, né? Fiquei sem chão, porque até ali eu estava confiando nas minhas obras, na minha pessoa, no meu caráter, enfim. Então, quando ele falou que a Bíblia dava certeza hoje, e como eu não conhecia as Escrituras, então eu aceitei fazer um estudo bíblico. Eu aceitei fazer um estudo bíblico. No primeiro estudo foi uma bênção. No segundo estudo eu já não queria fazer. Eu fiz porque o Antônio, meu cunhado, foi insistente, foi lá na minha casa. Chegou lá, não teve jeito, né? Andou 25 quilômetros, chegou lá em casa. Eu já não estava muito animado para fazer o estudo bíblico. E o Antônio sentou e fizemos o estudo, foi muito bom. E depois do terceiro estudo eu estava animado. E nesse terceiro estudo, Deus, graças a Deus, ele abriu meus olhos naquele dia, né? Especialmente no versículo João 3,16, que é um versículo que muitos têm se convertido nesse versículo. Depois de terminar o estudo, ficou claro para mim, para minha esposa, que nós éramos pecadores, como diz Romanos 3,23, pois todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Ficou claro para nós, João 3,18, né? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, eu acreditava em Jesus, mas nunca havia confessado Jesus como meu Salvador, nunca havia recebido Jesus como meu Salvador. Então, naquele dia, eu entendi que Jesus tinha morrido, que eu era um pecador, que eu estava indo para o inferno e que o único meio seria crendo no Senhor Jesus Cristo e recebendo Ele como meu único e suficiente Salvador. Isso não foi o Antônio, não foi o pastor José, foi a palavra de Deus, o Espírito Santo que abriu o meu entendimento, a partir do momento que a gente sentou e começou a estudar as Escrituras. Então foi ali que Deus abriu os meus olhos, e eu me recordo, até eu gosto de lembrar desse dia, né? É um dia que me emociona muito, eu gosto de lembrar desse dia, porque é a decisão mais importante que o ser humano tem que tomar na vida. Não existe outra decisão mais importante, né? É a decisão de crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu creio que as outras decisões vêm depois de se casar, de ter um filho, enfim, tem muitas alegrias que Deus nos proporciona, mas de se tornar filho de Deus é a decisão mais importante. Então, eu lembro que nós dobramos o joelho e convidei a Jesus Cristo a ser meu único e suficiente Salvador. E depois daquele dia, então, nós temos servido a Deus de todo o coração, e Deus tem feito grandes mudanças na nossa vida. Tem sido um privilégio servir o meu Deus. Tem sido muito bom. Que legal. É interessante, né, perceber como o senhor mesmo faz questão de lembrar que tudo começou com um bom testemunho. E um jovem ainda. Um jovem. E é algo que, hoje em dia, às vezes nós falamos, mas muitas vezes nós esquecemos disso, né? Que às vezes as pessoas não percebem o poder que um bom testemunho tem
de impactar a vida um dos outros, né? Às vezes, a gente conversando nas igrejas, em estudos, as pessoas falam, ai, eu não sei falar, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer, por isso que eu não falo nada de Deus para ninguém, mas viva, né? Viva o que você sabe e que Deus vai te usar. Se você está disposto a viver, já vai fazer uma diferença. E aconteceu com o pastor, né? Às vezes as pessoas acham que tem que ter alguma coisa tão grande, né, para a pessoa entender, né? Mas é algo no simples, no viver. E com poucas palavras, né, pastor? E com poucas palavras. Ele simplesmente falou, o dia que o senhor conhecer Jesus, o senhor vai entender por que eu sou assim. A vida dele estava sendo uma Bíblia aberta. A vida dele estava sendo uma Bíblia aberta, né? Então, o andar dele com Cristo estava mostrando com quem ele andava. E isso é muito importante hoje, né? A igreja como um todo, andar desta forma, né? É como aquela frase que... Sim, pode falar, pastor. Uma das coisas, assim, já tocando no assunto, eu não vou pregar hoje não, né? Isso que chama atenção na igreja de Atos, né? A igreja de Atos, em capítulo 2, a igreja caía na graça do povo. A mudança, né? Quando eu vejo a graça do povo ali, eu interpreto o testemunho deles foi diferenciado, entende? Então aquilo foi chamando a atenção. Por que vocês são diferentes? O que está acontecendo aí? Vamos lá ver. E quando vem, aconteceu exatamente comigo. A gente vem para a palavra de Deus e a palavra de Deus abre os nossos olhos, o Espírito Santo nos convence e nos conduz a Cristo, né? Então, é muito importante isso, muito importante. É como aquela frase que eu de vez em quando repito, talvez a única Bíblia que alguém vá ler seja a vida de alguém, né? Então, talvez testemunhar, abrir a Bíblia para um parente seja difícil porque ele vai rejeitar, mas a vida da pessoa, aquele testemunho vivido vai ser, como o senhor falou mesmo, uma Bíblia aberta, se for seguido o que nós conhecemos que é o correto, né? Então, realmente é mais um lembrete de que nós devemos viver de forma santificada, de forma a glorificar o nome de Deus. É muito interessante. Se você olhar para Mateus 28, né, o ide de Cristo, aquele ide de Cristo ali inclui, né, eu ter levantado sustento, tudo, chegado em Maringá. Mas o ide de Cristo ali é para cada cristão, encontrando com as pessoas, falar de Cristo. Então, o testemunho de cada um vai ser influenciado outras pessoas a conhecerem a Cristo. Entende? Então, esse ide ali envolve, né, ir para o campo, mas é para cada cristão dar um testemunho para as pessoas que estão no seu convívio, né? É muito importante. Bom. Pastor, se eu não estou enganado, quando o senhor estava mencionando o seu testemunho, quando mencionou os seus parentes, o senhor mencionou muitos pastores, né, no seu testemunho. Então, quer dizer que a família, vamos dizer, se engajou, né, no ministério, é isso mesmo? Sim, né? A minha família, nós tivemos... o ministério em Marilândia do Sul começou com o pastor Benedito de Farias, né? Eu não fui discípulo dele. Depois veio, eu não sei quantos pastores passaram, mas a minha conversão se deu com o ministério do pastor José Soares, né? Mas dentro disso, teve o meu irmão, Sidney, né? Hoje ele não está no ministério, mas ele também chegou a pastorear. Tem o pastor Marcelo Martins, né, que está servindo ao Senhor, inclusive está lá em Santa Catarina. O pastor Luciano Martins, que está em Campinas, né, que é da família. E depois vem eu também, né? O nosso chamado aí, nos envolvendo no ministério em termos de família, né? Servindo ao Senhor em relação ao pastorado. Até, se fosse para o senhor pensar assim, o porquê que desse bom resultado, né, de todos terem, ou vários terem ido para o ministério, o que o senhor atribuiria isso? A quê? Questão de criação? Deixa-me entender. Eu estou tentando entender a sua pergunta, né? Por que teve essa influência? Eu posso reformular. Assim, se fosse para o senhor pensar, porque por mais que nós venhamos de famílias de cristãos, são raras as famílias que vários dos filhos se tornam ali pastores, ou pelo menos bem engajados assim, no ministério, ativamente ali.
Então, se fosse para o senhor pensar assim, no porquê que deve ter acontecido isso, em termos humanos, claro, o senhor colocaria mais questão de criação, mais questão do próprio ministério ali do pastor? O que o senhor acha que levou os seus irmãos e o senhor para o ministério? O que influenciou, exatamente. Olha, deixe-me voltar um pouquinho lá atrás, lá no tempo, vamos ver se eu consigo explicar, né? Na minha família, o meu avô, o pai da minha mãe, na cultura católica, né, era muito honroso você ter um padre na sua família, entende? Uhum. E o meu avô, no passado, o tio José Antônio, que é o caçula da família, meu tio, né, irmão da minha mãe, o meu avô queria que ele fosse padre. Inclusive, o meu avô chegou a mandar ele chegou até a estudar para padre, né? Hoje Deus já o levou e se converteu, e é um salvo, morreu em Cristo Jesus, graças a Deus, né? Mas, então isso tinha. Meus pais eram muito católicos, né? Especialmente a minha mãe. Então, minha mãe ensinava muito, apesar dela não saber ler e escrever, mas ela priorizava Deus na nossa vida, né? Então, nós tivemos assim, uma boa disciplina, minha mãe, em termos de caráter. Então, isso influenciou. Então, em toda a minha família, por mais que ainda eu tenha 3 irmãos que ainda não deram um passo de fé, mas todos foram instruídos, entende? Religiosamente, todos foram instruídos. Teve uma instrução de berço, né? Eu até me lembro uma vez, deixa eu contar uma história breve aqui, né? Então, a gente tem um pouquinho de tempo, depois vocês cortam aí, né? Eu me recordo uma vez que eu me levantei cedo e fui para a missa, né? E não avisei minha mãe, eu era bem pequeno, né? E fui para a missa, e quando eu voltei, o chicote estava me esperando, meu amigo. Eu levei uma surra. Eu falei, mas por que está me batendo? Eu não fiz nada de errado, eu fui para a igreja, né? Ela falou, você não fez nada de errado de ir para a igreja, você fez errado porque você é uma criança e saiu sem avisar e deixou teus pais loucos aqui, né? Então, talvez teve essa influência. Agora, a gente tem que lembrar também que é Deus que opera em vós tanto querer quanto realizar. Talvez, não sei se vocês vão fazer essa pergunta para mim, eu acredito que talvez vão querer saber um pouquinho como foi o meu chamado, né? Para servir ao Senhor. Claro. Então, era do gatilho. Eu acho que as coisas acontecem, é Deus operando, né? Eu vejo que é Deus operando e eu acho que Deus tinha algo aí, tanto o pastor Luciano, o pastor Marcelo, que são uma bênção, meu irmão, quando ele serviu também, foi uma grande bênção. Hoje continua servindo ao Senhor, mas não no pastorado. E eu que não queria ir, né? Eu estou aqui de teimoso, né? Eu que fui não que nem Moisés no sentido, mas Moisés no sentido de dar mais de 5 desculpas que não queria ir não, né? Não queria ir para o campo não queria servir não, mas Deus é bom demais e tem nos dado essa oportunidade. Então talvez foi de criação, respondendo a sua pergunta, né? A minha família era religiosa, não tinha uma compreensão, então acho que foi disso daí que Deus levantou homens dentro da família. Mostrando mais uma vez o quão é importante de nós zelarmos pelo ensino religioso, ou ensino sobre Cristo ali, para os nossos, né? Tanto nossa família quanto os nossos próximos, que isso tem uma influência na vida da pessoa. Com certeza. Provérbios 22:6 é fora de série. Ensina a criança um caminho que deve andar, quando for velho, não se desviará dele. Tá lá, fica cravado. Aquilo ali é fundamental. Aquilo ali é fundamental. Né? Vocês que são pais novos aí, ó, né? Se dediquem a ensinar os teus filhos. O Eliel que já está se preparando, já, né, Eliel? Isso é fundamental. E já aproveitando, pastor, então nos conte como foi a questão do seu chamado, como o senhor mencionou, o senhor está aí de teimoso, o senhor relutou, como foi sua ida ao seminário, e já caminhando, a gente pergunta como foi a sua escolha, né, de campo. Desculpa, a minha cachorra passou aqui. Pelo que a gente tem percebido, o senhor mencionou onde o senhor nasceu, tudo, o senhor meio que voltou para sua terra para conquistar os seus, né, para Deus, né? Isso, praticamente. Então conte pra gente essas histórias. Então, né, depois que a graça de Cristo nos alcançou, né,
como nós morávamos em Mauá da Serra, a 25 quilômetros de Marilândia, e naquela época só tinha igreja em Marilândia do Sul, do nosso movimento Batista Regular. Só tinha igreja em Marilândia. E eu me recordo, como se fosse hoje, quando cheguei na igreja em Marilândia, o pastor José Soares, um grande pastor, tenho um respeito muito grande por ele. Amo de coração aquele pastor, a família dele. Aprendi muito com ele. Sinto até hoje de ter sido discípulo dele somente durante um ano. Queria ter ficado muito mais tempo com ele. É uma grande bênção aquele homem, um servo do Senhor. Mas como nós nos convertemos e morávamos 25 quilômetros de Marilândia, em Mauá da Serra, eu não conseguia ficar com o evangelho só para mim. Então, nós começamos a pregar o evangelho. E muito novo, né? Eu me recordo, nós nos convertemos no dia 28 de julho de 1998, 9h30 da noite, em minha casa. Eu acredito que era numa quinta-feira. E depois daquele dia, então, essa alegria da salvação, a alegria e a certeza que a Bíblia dá, então eu não conseguia ficar só para mim. E eu queria compartilhar isso com mais pessoas. Então, nós começamos a evangelizar as pessoas em Mauá da Serra. Mas como tinha igreja só em Marilândia, então ficava difícil assim de se locomover indo para Marilândia. E eu me recordo um dia, eu trabalhava com 708, levava verdura para Londrina, e eu me recordo uma vez que eu coloquei 16 pessoas dentro da cabina desse caminhão. Ela é uma cabina espaçosa, né? Mas tinha crianças também, mas 16 pessoas, né? Como se fosse e eu tinha comprado um Fusquinha também, e meu cunhado foi com o Fusquinha, no Fusquinha foi 8, e nesse caminhão foi 16 pessoas, só para você ter uma ideia, 24 pessoas. E eu me recordo que nós chegamos meio atrasados para o culto lá. Eu não me recordo se era o pastor José que estava à frente, não estava pregando ainda. E deu uma parada, porque chegou 24 pessoas entrando de uma vez na igreja, lá tudo meio com pressa, né? Mas por que estou contando tudo isso? Porque foi aí que foi nascendo o chamado para o meu ministério. Então, estávamos evangelizando, naturalmente, eu tinha o meu trabalho, minha esposa estudava, a igreja em Marilândia do Sul estava orando por mais igrejas no norte do Paraná, e naquela época não tinha, só tinha ali. Então se iniciou um ponto de pregação em Mauá da Serra, né? E eu lembro que em 99, em janeiro de 99, o colégio cedeu uma sala de aula e nós começamos ali um ponto de pregação em janeiro de 99, né? O pastor ia no sábado e fazia um ponto de pregação ali. Mas daí o que foi acontecendo em relação ao meu chamado? A igreja de Marilândia começou a ver em mim, né? Olha, você vai para o seminário, né? E eu rejeitava, né? Falei, não, seminário não é para mim não, meu amigo. Seminário, seminário até porque eu tinha parado de estudar, trabalhava no sítio, né? Eu já tinha um plano de se mudar para Maringá, né? Então eu já tinha planos, já tinha a minha vida planejada, né? Eu e minha esposa já tínhamos a nossa vida planejada, ter filhos. Eu tinha um plano de comprar um caminhão, vir morar em Maringá. Então, a gente já tinha uma vida planejada. Eu estava com 29 anos de idade, né? Eu já não era criança. E a igreja começou a falar, olha, você vai para o seminário, você vai servir ao Senhor. Não tem como, a maneira que você está fazendo, Deus tem um propósito para você. E eu falei, deixa quieto isso daí, né? E no meado de 99, o pastor Jorge Moore, que fundou a igreja em Jaguariaíva, nós tivemos um contato com ele, e ele estava terminando o ministério em Jaguariaíva, até foi em Curitiba, inclusive, se não me engano, foi lá em Osternac, lá na igreja do seu pai, lá. Eu acho que você era bem pequenininho na época, né? Então, em 99, você tinha quantos anos, pastor? Eu nasci em 92. Então, você tinha 7 anos de idade, 7 anos, então eu tava... 7 anos eu tava em Boa Vista já, eu acho. Boa Vista, Roraima. E foi, se não me engano, foi lá na sua igreja, que teve uma reunião de homens, e nós fomos lá, o pastor José desafiou sobre Mauá, porque nós já tínhamos um grupo de 20 e poucas pessoas, já se reunindo em Mauá da Serra e precisava de alguém para dar continuidade. E o pastor Rubens falou que o pastor Jorge Moore estava deixando o campo de Jaguariaíva e orando pelo novo campo. Então foi aí que entramos em contato com o pastor Jorge e ele nos visitou em julho de 99.
E ele assumiu daí o ministério em Mauá, e em agosto, dia 5 de agosto, ele assumiu definitivamente o ministério, se desvinculando de Marilândia, né? Então ele assumiu o ministério em Mauá da Serra, e daí o grupo que estava indo assistir os cultos em Marilândia acabou ficando em Mauá da Serra. E eu não me recordo agora o mês, mas se não foi em setembro, foi em outubro, um desses 2 meses. No almoço com o pastor Jorge, foi a primeira vez que ele falou de seminário comigo. Sentamos, estávamos almoçando, e ele olhou para mim e falou: olha, eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu falei: como assim, pastor? Não sabe o que eu estou fazendo? O pastor Jorge era muito direto, sabe? Ele falou assim: olha... Percebe-se. Oi? Percebe-se. Ele olhou para mim assim e falou assim: não se faça de bobo, rapaz. Eu falei, né? Aí que eu não entendi mesmo, né? Tá falando de seminário. Eu falei: não, pastor, eu já escutei essa conversa lá em Marilândia, seminário não é para mim não, né? Deixa quieto, seminário não é para mim não. E ele insistiu comigo, né? Mas eu não quis saber naquele dia, eu não quis ouvir não. E ele falou: então vamos fazer o seguinte, eu gostaria que você se comprometesse comigo de orar, mas eu quero que você se comprometa de orar por isso. E eu aceitei o desafio. Por que eu aceitei o desafio? Vai. Aí, né? Acho que se eu não tivesse aceitado o desafio, né? Mas então eu falei: não, só orar não tem problema, né? Só orar não tem problema. Mas eu levei a sério o orar. Eu levei a sério. Por quê? Por que eu levei a sério? Porque eu tinha visto a graça de Cristo que ele tinha feito por mim. Eu vi a necessidade, né? Porém, me sentindo incapaz. Falei: olha, eu sou incapaz, mas eu sei que Deus pode todas as coisas, eu sei que ele pode fazer, e se Deus achar que né, ele pode fazer desse vaso aqui alguma coisa útil para ele, não sou eu que vou dizer não para Deus, né? Mas eu relutei muito, né, em relação à capacidade. Até hoje, né, estou no ministério e me sinto incapaz, estou realizando o ministério pela graça de Deus, só pela graça de Deus mesmo. Entende? Então eu me sinto incapaz de estar nessa obra, procuro fazer o meu melhor. O pastor Zé, ele encorajava muito a gente decorar a Bíblia na época, e um dos versículos que eu decorei foi Eclesiastes 10:9, né? Tudo que vieres à tua mão, faça-o conforme as tuas forças, porque para o além, para onde vais, há não há obra a ser feita. Então, se veio, faça com o melhor. Então eu guardei isso para mim, falei: então tudo que Deus... Talvez foi por isso que servimos de coração em Mauá da Serra, levarmos as pessoas para conhecer o Evangelho, tudo, né? Então foi dentro disso, foi já aplicando a palavra de Deus em nosso coração. Mas naquele final de ano de 99, eu decidi, cheguei e falei para o pastor que eu iria sim para o seminário. E ele queria que eu já em 2000 já fosse para o seminário. E eu falei que não podia, né? Porque eu tinha responsabilidades no meu trabalho, né? Eu tinha que preparar uma outra pessoa, eu era encarregado, eu administrava mais de 70, 80 pessoas, eu tinha muita responsabilidade lá, e eu não queria deixar meu patrão, que me serviu, né, por 23 anos, né? Então eu era muito grato ao meu patrão. E resumindo, eu falei para ele que eu precisava de um tempo, né? E ele acabou concordando com isto, ficou da gente esperar mais um pouco, mas daí o pastor Jorge veio a falecer. Dia 5 de março, o pastor Jorge veio a falecer, e eu fiquei meio que coordenando a igreja, digo igreja porque já tinha uma pequena congregação em Mauá da Serra, um período de 5 meses, tinha 1 ano e meio de convertido, tinha 5 meses de batizado, e já estava lá pregando e regendo, várias vezes dei escola dominical sozinho lá, sem vir ninguém de Marilândia. Eu nem sei como que era, nem sei o que eu ensinava lá, rapaz. Mas pessoas estavam se convertendo. Era incrível, era incrível, era incrível. E temos frutos até hoje lá. Temos frutos até hoje, fazendo parte da igreja em Mauá da Serra. Temos frutos lá, até hoje lá. De pessoas que se converteram e servindo ao Senhor. Então o pastor Jorge, o pastor Evas veio, ficou o ano de 2001, 2000 e 2001, concluímos a igreja, construímos a igreja em Mauá da Serra, e daí o pastor Jefferson chegou em Mauá da Serra, e eu me lembro na pregação que ele fez em 1 Timóteo 1:7, que Deus não nos deu um espírito de covardia. Então eu estava muito covarde em relação ao ministério, né? Eu estava já considerando se ia e se não ia, né?
para o ministério. Mas algo interessante aconteceu nesse meio tempo. O pastor Jefferson esteve conosco, não me lembro o mês agora, se foi dezembro ou janeiro, mas no mês de setembro, o meu patrão, ele me fez uma oferta, porque eu fiquei 2 anos, só tinha orado, tinha decidido ir para o seminário e não tinha aceitado, né? Quer dizer, tinha aceitado, mas daí com a morte dele esfriou a coisa, né? Eu fiquei lá servindo, o pastor Evas veio, ajudei ele, construímos a igreja e tudo. Mas estava lá, seminário, estava na cabeça, né? Mas em agosto, meu patrão, ele me chamou e me fez uma oferta. Eu já tinha algumas responsabilidades, já tinha um bom salário, ganhava muito bem, não podia reclamar. E ele me ofereceu muitas coisas, além do que eu já ganhava, né? E eu me recordo que a última palavra dele, ele falou assim: olha, Claudinei, aqui na fazenda, eu vou ser o dono, mas é você que vai administrar. É você que vai falar o que tem que ser feito. Então, a única coisa que eu vejo que você está muito religioso, você vai precisar colocar o trabalho em primeiro lugar. Daí foi o teste máximo. Daí eu tive que... Aí eu falei, bom, então eu vou chegar lá em casa, catar Mateus 6,33 e rasgar da minha Bíblia, né? Né? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu falei, puxa, eu vou ter que colocar o trabalho em primeiro lugar. E eu considerei financeiramente. Confesso que eu considerei financeiramente. Quando o senhor mencionou, né, sobre a questão do trabalho, aí eu lembro que quando eu comecei a cogitar algumas coisas, eu trabalhava numa gráfica. Aí ia trabalhando antes do alistamento, trabalhando, eu gostava, e a minha mãe e meu pai chegaram para mim falando: Enio, você ora quando vai começar o trabalho, para Deus abençoar, para te guiar? Aí eu falei: não. Então, você tem que orar para saber qual é a vontade de Deus, né? Tudo eu falei, tá bom. Aí eu lembro que todas as vezes que eu começava a orar, as coisas não caminhavam tão bem. Aí eu ficava, era para orar para Deus me abençoar no trabalho, e toda vez que eu oro não tá dando certo. Tá complicando a minha vida, vou parar de orar. Aí eu falava, alguma coisa tá acontecendo. Aí eu lembro que teve uma vez que eu fiz um teste. Foi, eu vou orar um dia sim, um dia não. O dia que eu não orava, ficava capaz. E eu orava, Senhor, me ajuda. Aí dava alguma coisinha no trabalho. Eu falei, oxe. Aí foi quando a gente começou eu comecei a me questionar. Aí o senhor falou dessa questão, eu me lembrei. Certo. Então, na época, tinha só a igreja em Marilândia do Sul. Então, nós começamos esse ponto de pregação em Mauá da Serra. Nesse tempo, agora eu não me recordo exatamente se foi no ano 99 ou no ano 2000, Deus levantou também o pastor João da Silva, que foi em Apucarana, onde é que você está, Micael? Então, eles começaram, tinha um casal aí, começaram o ponto de pregação aí. O pastor João também já estava recém-formando, eu acho que é 2000 ou 2001, se não me engano, que ele começou o trabalho aí, e já tinha um pequeno grupo. Então, aí se deu início em Apucarana. Mauá já estava encaminhado com o pastor Jorge Moore, e também o pastor Josafá chegou em Arapongas. Eu acho que a chegada do Josafá, acho que foi 2000, se não me engano, em Arapongas, onde está o pastor Odair. Começou também o ministério ali. E com a morte do pastor Jorge, o pastor Davi Smith, ele havia se interessado de vir para Mauá, porque nós tínhamos o terreno, já tínhamos recursos para construir o templo, né? Já tínhamos recursos para construir o templo. Me recordo, na época, nós tínhamos $30 mil, que dava R$60 mil na época, e o pastor Davi Smith se interessou. E na hora que ele foi conversar com o pastor Evans, que tinha assumido o ministério por causa da morte do pastor Jorge Moore, ele não tinha assumido ainda, mas ele já havia tomado a decisão de vir e dar continuidade e construir a igreja em Mauá da Serra, e ele já estava quase se aposentando. Então, quando o pastor Davi foi falar com os missionários o pastor Eva já tinha dito que ia para Mauá. Então, nisso, o pastor Davi não veio e ele foi para Londrina. Você vê como é que é as coisas? Tudo nesse tempo ali. Entre 98 e 2001 ali. Foi nesse período.
Então, aí começou a igreja em Mauá da Serra, o pastor João da Silva, junto com a igreja de Marlândia, começou o trabalho em Apucarana, o pastor Josafá começou em Arapongas, e o pastor Davi, nesse período de 99 a 2001 ali, começou o ministério também lá, a Igreja Batista do Calvário, que tem lá em Londrina, né? Então, foi tudo nesse tempo aí que as coisas aconteceram. Então, para quem tinha só uma igreja, agora já tinha mais 3 igrejas, 4 igrejas ali, irmãs, se iniciando aqui no norte do Paraná. Voltando para Mauá da Serra, olhando mais para a minha história ali, né, o meu tempo, o pastor Jorge, quando ele assumiu, ele ficou, nós andamos juntos de agosto até o dia 5 de março, foi quando Deus levou ele. Então deu mais ou menos 9 meses, nós ficamos juntos. Uma das coisas que me chamava muita atenção, como membro, eu gostava muito de ouvir a história dos missionários. E eu confesso que às vezes eu falava, não é bem assim, né? Não é bem assim. Quando tem dinheiro, as coisas se resolvem, é só orar, não vai acontecer, né? Eu pensava isso, né? Então, mas ao mesmo tempo não duvidava, né? Estava crescendo na fé, era novo na fé. Mas o pastor Jorge, ele falou assim, Claudinei, tinha 2 terrenos na avenida, naquela época era de terra ainda, ele falou, olha, procure um terreno para nós comprar. E eu achei esses 2 terrenos na avenida, era de um, não vou citar nomes aqui, mas era de uma pessoa bem de vida, em Mauá da Serra. Aquilo ali, na verdade, ele até estava vendendo, porque não estava sendo útil para ele. Então eu fui e conversei com ele sobre o preço daquele terreno, ele queria R$8.000 naquele terreno, os 2 terrenos. O da esquina era R$4.500 e o outro era R$3.500. E ele falou, esse preço aí é à vista e não tem conversa. Tudo bem, né? Então eu fui, falei com o meu pastor, falei, olha, pastor, o rapaz lá quer R$8.000, R$4.500 e R$3.500. Aí ficou de eu e o Antônio ir falar com ele novamente, né? Perguntando se ele poderia vender a prazo e etc. E nunca deu certo essa conversa, deu e o Antônio ir lá falar com ele, porque o Antônio era amigo dele, né, meu cunhado. Aí um dia o pastor Jorge chegou lá em casa, na parte da tarde, e falou, Claudinei, vamos lá resolver o negócio do terreno. Eu falei, vamos, né? O senhor está com dinheiro? Ele falou, não tenho dinheiro. Eu falei, ué, só vamos. Vamos invadir. Vai, guarda essa uma aí, guarda essa uma. Se der tempo a gente chegar no terreno de Maringá, vocês vão entender por que isso daí, rapaz. Aí eu falei, mas o que o senhor tem? Ele falou, não, eu tenho R$3.000 e nós vamos lá, nós vamos oferecer os R$3.000 para ele, no terreno da esquina, que custa R$4.500, e 2 parcelas de 750, que dá R$4.500, sem juros, né? E depois nós só compramos esse terreno se ele segurar o segundo para a gente comprar depois. Se ele não segurar o segundo terreno para nós, não tem negócio. Você vê, o homem queria visto. Ousado, hein? Eu ainda queria que segurar sem dar sinal. Assim, rapaz, o homem era meio, né? Meio da cabeça. Né? Eu falei, pastor, essa daí não é de... E olha, tem mais uma, Claudinei. É você que vai fazer a oferta. Eu falei, rapaz. Jogou para o senhor. Ele jogou para mim, rapaz. Ele falou, porque eu sou americano, então, né, melhor você chegar lá e fazer a oferta. Eu falei, rapaz, bom, mas vamos, né? Obedeceram o meu pastor, eles subimos, era 2 quilômetros até chegar na casa do dono do terreno. Rapaz, eu nunca orei tanto que nem orei aquele dia, viu? Subindo aquele pedaço ali, né? Minha esposa ficou com a dona Glória, e eu subi, rapaz, mas, nossa, como é que eu vou falar isso pro rapaz? E ficando, Senhor, dê-me a tua graça, né? E chegamos lá, foi interessante, rapaz. O pastor Jorge, ele era muito direto. E o rapaz chegou, veio atender a gente e falou, olha, nós estamos interessados, esse daqui é o comprador e tal. Não, sim. Cadê os documentos? Podemos ver? Já pediu na lata, nem falou sobre dinheiro, rapaz. Cadê os documentos? Eu falei, não, sim. Foi lá, trouxe os documentos, dá uma olhada aí. Aí eu olhei, estava tudo certinho, estava tudo registrado, imposto, tudo pago. Eu falei, não, pastor, está tudo certinho. Então faça a proposta para ele. Aí eu olhei pro rapaz, e ainda jogou na sua mão. Faz lá você. Em vez dele fazer a proposta, né? Mas, dá uma pausa aqui, né? O que eu vejo ali? Josué, ele teve muita coragem de entrar na terra de Canaã e liderar aquele exército, porque ele viu Deus fazendo na vida de Moisés. Josué andava lado a lado, né? Moisés entrava na tenda, Josué ia lá ficar. Ele era o primeiro a saber das coisas. Então, eu vejo isso muito importante, passando esta fé para outros, sabe? Essa convivência. Estou olhando biblicamente agora, né? Você sabe que a obra de Josué foi tão grande quanto a de Moisés, né?
Lógico que Moisés foi um dos profetas maiores da Bíblia, mas Josué fez uma grande obra, né, entrando na terra de Canaã, foi uma grande conquista. E eu acredito que a força que Josué teve foi porque ele viu o que Deus fazia na vida de Moisés. Mas eu era muito novo, eu não sabia nada disso daí ainda não, estava aprendendo ainda, né? Então, eu cheguei e fiz a proposta para o rapaz, falei, olha, é o seguinte, nós queremos os 2 terrenos. O homem ficou animado, né? Falou, opa, vou entrar no dinheiro agora, né? Eu falei, só que é o seguinte, nós queremos o de 4.500, que é o da esquina, e nós vamos te dar 3.000 hoje, 2 parcelas de 750. E nós só compramos esse, nem sabia se ele ia aceitar parcelado, se você segurar o segundo terreno para nós. Né? Aí eu falei, pronto, agora você vai, né? Rapaz, o homem falou para mim, vocês têm os 3.000 à vista? Eu falei, temos. Onde é que eu assino? Só assim. Rapaz, aquele dia eu aprendi, quando Deus está na situação, nada é impossível. Aquele dia foi fundamental na minha vida. Aquele dia move a minha vida espiritual hoje, confiando em Deus. Sabe? Aquele dia foi fundamental. Entende? Porque eu estava ali desacreditando, eu estava acreditando mais em mim, mais no que a gente tem, né? Eu estava mais, que nem Paulo diz, né? Andando mais por vista do que... Então eu precisava ver do que por fé. Então ali eu aprendi a ter fé. Ali eu aprendi a orar, colocar diante de Deus. E se é a vontade de Deus, Deus vai fazer. Se não é, as coisas não vão acontecer. E se vai acontecer, vai ser assim, não vai ter nada que vai enrolar, né? Então compramos o terreno, né? Passou-se 2 meses, pastor, deixa eu só interromper o senhor rapidinho antes do senhor continuar a história. Amanhã eu vou sair aqui com os irmãos da igreja para procurar terreno para comprar. Só não quer vir fazer uma viagem aqui para acompanhar a gente, não? Porque essa sua fé toda aí eu ainda não consegui, pastor. Mas é o que eu estou dizendo, irmão. É o que eu estou dizendo, né? Deus me deu esse privilégio, né? De poder ver isso, de poder confiar. E eu que tinha aquele pensamento, né? Precisava ver para crer, né? Até nós temos uma irmã aqui, não vou citar o nome dela, mas nós temos uma irmã aqui que ela é assim, sabe? Ela leva muito certo as coisas, né? E até quando nós começamos a fazer a obra aqui, ela fala, mas pastor, como? Minha irmã, eu não sei, vamos orar, deixa Deus fazer. Como, né? Aí eu falei, irmã, né, não sei, vamos orar e vamos, da maneira que Deus for nos guiando, nós vamos fazendo, né? E agora, um tempo atrás, eu visitei ela e ela queria saber dos planos meus, né? Pastor, como é que estão os planos aí em relação à igreja, né? Em relação à construção e tudo. E eu falei, irmã, eu não vou contar, porque você... Não, pastor, eu tenho visto tanta coisa acontecendo aqui que agora eu quero saber para mim estar orando, para estar continuando. Então, ela já mudou o pensamento. Agora ela... Já está transformando. Oi? Já está se transformando, já está aprendendo. Já. Hoje, assim, quando a gente fala, né, no início, ela ia contra, mas pastor, tem que ter. Eu falei, não, irmão, não é assim. Andar por fé é confiar que Deus vai fazer. É diferente. Você precisa crer que Deus vai fazer, né? Agora, você também não pode ser imprudente, né? Dar passos maior do que a sua perna, né? Não é assim. Então, você tem que ir dando passos e deixando Deus fazer a obra. Foi como esse pastor. Por isso que eu estou falando, nós só tínhamos R$3.000. Volta lá na história. Foi fundamental. Nós só tínhamos 3.000. E compramos parcelado e seguramos o segundo terreno. E o segundo terreno, pastor Micael, foi pior a coisa ainda, rapaz. Esse primeiro ainda foi tranquilo, sabe? O segundo terreno, depois eu não fui fazer parte da negociação, mas o pastor Jorge subiu lá e negociou com ele em 5 parcelas, sem entrada, e comprou o segundo terreno, pagando um juro na época de R$250 no total. Em 5 parcelas, sem entrada. Quando ele terminou de pagar a segunda, ele foi lá e fez a oferta e comprou os 2 terrenos que tem lá em Mauá da Serra. Então, damos graças a Deus por isso, né? Depois disso, o pastor Jorge, ele apresentou um projeto da construção da igreja. Tudo isso faz sentido aqui também, aqui em Maringá. É interessante como que esse passado meu aí une as coisas que está acontecendo aqui em Maringá. E ele veio com o projeto da igreja de 360 metros, acho que é mais ou menos isso que tem lá em Mauá da Serra,
E eu fui até meio contra, falei, não, pastor, não precisa tudo isso, é muita coisa, né? Não, isso daqui ainda não é tudo ainda, o outro lado vai ser onde é que nós vamos construir o templo, isso daqui é só o salão social e salas de aula, o templo vai ser aqui. Aí eu falei, não, pastor, não precisa disso e tal, né? Ele, não, meu irmão, nós vamos construir algo para pessoas que nós só vamos conhecer no céu. Eu fui aprendendo isso, né? E não tinha dinheiro na época, né? Ele começou a construção lá com o pouco que ele tinha, e daí Deus levou ele, e em memória a ele foi levantada uma oferta aqui no Brasil, e na época deu 10 mil reais, era muito dinheiro na época, deu 10 mil reais, tanto é que nós compramos o terreno da casa pastoral, até foi eu que negociei também esse terreno, nós pagamos 2.825, lembro como se fosse hoje, né? Fomos lá e negociamos aquele terreno, e construímos com esses 10 mil, compramos o terreno e construímos a casa pastoral. Aí pegamos um pouco, porque daí nós recebemos uma oferta de $30 mil, deu para construir o templo, esse espaço que tem em Mauá da Serra, e também deu para terminar a igreja, a casa pastoral, né, onde o pastor Dilson está hoje, né? Então foi isso que aconteceu na época ali, servindo ao Senhor. Então quando tudo isso daí se completou, aí veio o pastor Jefferson foi convidado pelo pastor Evans, que foi pastor dele, a assumir a igreja em Mauá da Serra, pastor Jefferson. Até o passo para o Jefferson entrar na missão, acho que ele deve ter falado sobre isso, começou ali em Mauá da Serra. Então o pastor Jefferson veio e pregou, 1 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu um espírito de covardia, e naquele dia eu fui desafiado por Deus a reconsiderar o seminário, naquele dia. Mas até aí, o que já tinha acontecido? Em agosto, antes do pastor Jefferson chegar, meu patrão havia me desafiado a administrar toda a fazenda, era para mim mudar para Londrina. Eu falava assim, daí nós podemos ajudar o pastor Davi Smith lá em Londrina, né? Mas eu não ia poder me envolver com o ministério na igreja. Como eu ia estar muito ocupado, eu não ia poder me envolver com o ministério na igreja. Então, resultado, passou-se 30 dias, eu voltei para o meu patrão e, em vez de eu aceitar a proposta, eu pedi as contas. Porque eu queria servir a Deus em Mauá da Serra e pedir as contas. Eu queria, o trabalho estava me ocupando demais, porque eu queria estar mais pronto para estar servindo na igreja. E meu patrão chamou de louco na época, né? Chamou eu de louco na época. Ele falou, Claudeia, onde você acha que vai ter outra oportunidade desta? Eu ganhava muito bem na época. E eu falei, olha, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, mas uma coisa eu sei, eu quero servir mais a Deus do que a mim mesmo, né? E daí chegou em dezembro ou janeiro, o pastor Jefferson veio e deixou esse desafio, e naquele dia eu estava com o meu caminhão carregado, eu tinha carregado um caminhão, fui descarregar em Londrina, e chegando lá em Londrina, ali foi a minha luta com Deus, ali foi Jacó e Deus, né? Ali foi a minha luta com Deus naquela noite. Eu encostei o caminhão para descarregar trigo, estava carregado de trigo, e jantei, ia dormir dentro da gabina do caminhão, e me recordo que peguei a minha Bíblia, né, porque não tinha condições de ficar com alguns motoristas, porque a conversa não dava, né? Não casava. E eu comecei a ler a minha Bíblia, rapaz, e ali passou 1 hora, passou 2, passou 3, 4, quando eu vi era mais de meia-noite, tudo que eu lia parece que Deus estava falando, meu amigo, larga tudo, e vem me servir. Então chegou um ponto que eu dobrei meu joelho dentro da gabina, falei, Senhor, eu não sou capaz, né? Não vejo capacidade de mim, mas eu não vejo outra coisa a não ser servir ao Senhor. Então eu vou voltar para casa amanhã cedo, vou encostar esse caminhão na garagem. Minha esposa não queria ir para o seminário, ela queria servir ao Senhor, mas não seminário, não, né, ter um ministério. Então eu falei, amanhã eu vou para casa, e quando eu encostar esse caminhão em casa, faz a obra no coração da minha esposa, porque eu não vou convencer a minha esposa. E eu preciso dela. Então, no outro dia cedo, descarreguei o caminhão, vim para casa, abri o portão, 9h pouco da manhã, encostei o caminhão. Quando eu entrei na porta da cozinha, minha esposa, você não vai trabalhar não, né? Isso já era na terça-feira. Eu falei, bem, eu vou trabalhar, mas não com esse caminhão. Como assim? Eu falei, esse caminhão vai sair daí para venda. Por quê? Eu falei, porque ontem Deus tocou no meu coração, lendo a palavra dele, eu me senti sozinho, né? Me senti desafiado a ir para o seminário. E a resposta da minha esposa foi imediata. Se Deus está te chamando, Ele também está me chamando. Olha só, algo inesperado.
Foi incrível, irmãos. Parece mentira a gente contando, sabe? Olha só. Mas ela nem parou para pensar. Ela simplesmente respondeu. Cláudio, você sabe que não é o que eu penso, mas como tua esposa, né? Eu devo estar acompanhando você. Se Deus está te chamando, literalmente Ele está me chamando também. Eu não tenho esse mesmo chamado seu, mas por submissão a Ele, submissão a você, né? Naquela época ela já estava entendendo isso. Nós vamos então para o seminário. E dali o caminhão saiu dali para a venda. Trabalhei mais uns dias com o caminhão e aí vendemos o caminhão. Conversando com alguns pastores, alguns missionários, inclusive, até entre nós mesmos a gente conversa às vezes assim, em algum momento o senhor já pensou, ou talvez a sua família, em desistir do ministério, assim, já passou pela sua mente, talvez o sair disso? Porque a gente vê duas partes bem importantes no seu testemunho. Uma, que tanto no chamado quanto na salvação, ou inverso, né? Tanto na salvação quanto no chamado, o Senhor relutou, e outra, que Deus agiu de forma miraculosa ali na sua história. Então, depois disso, depois que o Senhor já entrou no ministério, em algum momento o Senhor pensou assim, vou desistir? Ou não passou isso nunca pela sua mente? Deixe-me fazer uma pergunta. Você quer saber a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, a décima? Qual que você quer saber? Qual que você quer que eu conte aí? Passou pela minha cabeça. Pode ser um resumo de todas. Qual que você quer saber? Eu acho que já passou de 10. Aqui foi a mais forte, vamos dizer assim, a mais tentadora. Eu vou contar duas, né? Eu preciso contar duas. A primeira foi no seminário. Estava me formando, faltando 2 meses para terminar os estudos. 2 meses estava faltando, estava me formando no seminário. E eu falei, rapaz, mas eu me via incapaz. Eu falei, rapaz, mas já está aí na hora de eu sair, como é que eu vou para o campo, né? Quando a gente chega no seminário, a gente pensa que acha que sabe alguma coisa, e quando sai de lá, não sabe nada, e quando está passando o tempo, aí que vê que não sabe nada mesmo, né? Está aprendendo, tem muita coisa para se aprender. Então, eu acho que talvez foi o cansaço, né? Do ministério, dos estudos lá, porque foi corrido o meu tempo, tinha família, sustento, trabalhava, estudava, então foi muito cansativo. Então, mas ali não foi assim tão... Eu me recordo que teve um dia lá que eu quis jogar tudo para cima, mas depois não me lembrei de um pregador, ele pregou uma vez, até hoje eu tento lembrar quem foi esse pregador, mas ele falou uma vez desafiando, aqueles desafios na capela lá era uma bênção, aquilo lá era fora de série. Até os seminaristas eles precisam gravar aqueles desafios lá, porque ali era fora de série. E uma vez um pastor falou lá, ele citou, nem lembro que texto que ele pregou, mas ele falou, olha, vocês que vão servir ao Senhor, vocês vão estar no campo e vai ter dias que vocês vão querer desistir do ministério. Vocês vão querer desistir do ministério. Então, é nesse dia que vocês têm que continuar continuando. Assim, como assim continuando, né? Então, depois eu fui conversar com ele, pastor, me explica um pouquinho melhor sobre esse continuando, né? É a mesma coisa, né? Ele falou, não, irmão, continuar é quando você está fazendo a obra. Mas quando você decide parar, você tem que continuar continuando. Aí você tem que acrescentar. Ou seja, de maneira nenhuma você pode voltar atrás. De maneira nenhuma. Ele deixou claro para mim. E um dos versículos que eu decorei, né? Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Então, esse foi um dos versículos. Mas o mais forte foi aqui em Maringá. Já estávamos servindo ao Senhor, já tínhamos o terreno, estávamos pagando o terreno, tinha a nossa casa, tinha o espaço, e nós começamos um trabalho com os jovens aqui. Chegamos a ter 70 adolescentes, rapaz. Você acredita? Uau! Chegamos a ter... número incrível. Entre 8 e 20 anos, chegamos a ter 70 incrédulos, rapaz, participando ali. Nós começamos esse trabalho, era meia hora de pregação na igreja e depois 1h30 jogando futebol, né? E fazíamos esse trabalho. No início a igreja começou participativa, sabe? Mas depois foi indo, sobrou só eu e a minha esposa. Os irmãos foram nos abandonando, sabe? Ninguém comprou a ideia, né? No início todo mundo queria, mas depois ninguém foi querendo aquele compromisso todo sábado. E eu me recordo
que a minha esposa, ela estava cansada, né, o ministério, ela, um pouco antes da gente começar o clube bíblico, aquele dia, esse tempo que nós íamos ter, ela sentou no sofá e começou a chorar aquele dia. E ela falou: Cláudio, eu não aguento mais, eu estou cansada, acho que nós não temos capacidade e não dá mais, né? Vamos parar, eu não quero mais, né? Então eu olhei para minha esposa e falei: você tem razão, bem, eu também não quero mais. Falei para minha esposa: eu não quero mais não. Sentei, aí ela parou, né? E olhou para mim, porque ela viu eu respondendo, né, que eu também não queria mais. E ela parou para mim e ficou olhando. Você tem certeza? Falei: isso daí, bem, chega. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer hoje o clube, vamos chamar a igreja, vamos explicar para a igreja que nós não temos condições mais de continuar no ministério, não podemos abandonar, porque já tinha algo começado, né? Vamos falar com o presidente da missão, vamos ver se ele vem para cá, se ele assume isso daqui. E nós dois, Eleneu, o que nós vamos fazer, né? Você tem faculdade, você tem um bom estudo, você pode arrumar um trabalho, e eu vou comprar o meu sonho, né? Eu vou comprar a minha 113. Eu sempre sonhei em comprar uma 113, né? Guardava dinheiro para ter uma 113, é um caminhão, é uma carreta, né? Uma 113, para quem não sabe. E eu falei: eu vou comprar minha 113 e com certeza a gente vai ter uma vida bem melhor, né? Financeiramente. Então, vamos ter uma vida financeiramente. E ela olhou: você está falando sério? Eu falei: bem, nós até podemos fazer tudo isso, mas e quando nós formos chamados pelo Senhor? Chamado que eu digo, quando Deus tirar, né, a minha alma deste corpo, tirar meu espírito, o corpo vai para a terra, e eu sei que eu vou estar diante do Senhor Jesus. E quando a gente olhar para Ele, Deus encarnado, quando a gente olhar os seus cravos na sua testa, nós não vamos ter coragem de ficar olhando no seu rosto. Nós vamos abaixar os olhos e vamos pegar na sua mão, vamos ver a sua mão, os pregos, as marcas. Eu acho que ali nós vamos nos vergonhar mais ainda, vamos olhar para baixo, vamos ver a ponta de seus pés, que também foi prego por causa do nosso pecado. Como que nós vamos nos apresentar diante desse Deus que nos salvou? Diante do que nós conhecemos, né? Ser fiel até a morte, até foi um dos versículos, foi o versículo da nossa formatura. Ser fiel até a morte. Né? E também outro versículo que diz: importa que cada despenseiro seja encontrado fiel, independente dos resultados. Seja fiel. Né? Eu falei: bem, tudo que eu falei para você não tem como voltar atrás. Né? Então houve um tempo de choro ali, eu e a minha esposa, só nós dois, e ao mesmo tempo um tempo de regozijo no Senhor. Sabe? E ali nós se levantamos e continuamos. Mudamos algumas coisas no ministério, porque estávamos fazendo muita coisa e vimos que precisávamos mudar, porque nós estávamos ficando, né, estávamos desgastando demais. Então, tá sobrecarregado, né? Isso. Então, até o conselho que eu deixo, né, já na minha experiência, né? Então, se você está fazendo muita coisa, vai com calma. É melhor fazer menos coisas, mas fazer, do que você deixar de fazer. Então, esse foi o desafio maior ali naquele dia ali, né? E depois teve outras, né? Mas essa daí foi mais importante. Mas eu vou resumir aqui, irmãos, diante dessa pergunta. Sempre Deus vai ter uma solução. É como eu disse, tem 10, né? Poderia contar. Sempre Deus vai ter uma solução. Sabe? O que importa é você ficar firme. Né? Uma delas foi o pastor Paulo vindo para cá. Foi uma bênção. Agora parece que talvez vai acontecer outras coisas agora para frente. Então, uma coisa boa acontecendo. Deus sempre tem. Até estou dando um estudo agora em Atos, né? Estamos estudando capítulo por capítulo, mas não detalhadamente, sabe? Está sendo capítulo. Mas estamos passando, né? Eu dei um estudo sobre as dispensações aqui na igreja e eu achei importante dar um estudo sobre Atos e depois eu quero dar um estudo, uma síntese de cada livro. Porque tem muitos crentes que pegam a Bíblia e não sabem nem para onde vai. Então nós estamos dando essa síntese de cada livro, em que época, por que foi escrito, né? O que estava se tratando, né? E agora nós estamos estudando. Você vai ter que me dar uns esboços. Eu também, aqui a gente também está usando. Eu também estou dando o livro de Atos.
Então, mas eu estou, na verdade, estou me baseando muito em Isber e outros comentários que eu tenho, e não está sendo assim, tipo uma pregação, está sendo mais olhando o texto e tendo uma compreensão, deixando eles fazer pergunta e pegando algumas verdades e aplicando para hoje. Tem sido mais ou menos assim, até a igreja está gostando muito, né? E depois disso eu quero dar uma síntese dos livros, né? Por que foram escritos naquela época, né? Para que os irmãos possam entender, né? Se localizar dentro das escrituras. Então, Deus, ele sempre vai providenciar um meio. E eu volto para Atos, né? Eu estava falando esses dias para os irmãos na igreja. Paulo, sempre que ele se sentia sozinho, sempre ele levantava alguém. Pode olhar no livro de Atos, né? Por último, agora, nós estávamos no capítulo 21, ele levantou Agabo, né? Que chegou e veio e falou para ele que ele ia passar muito sofrimento. Mas sempre onde ele chegava, tinha uma família. Paulo sempre foi confortado pelos irmãos. Paulo sofreu, mas ele sempre teve apoio, né? E um dos maiores apoios foi o Epafrodito, que levou dinheiro, chegou lá, quase morreu. Foi um incentivo para o apóstolo Paulo, né? Então, você estudando o livro de Atos, você vai entender isto, sabe? Nos momentos difíceis, Deus sempre vai providenciar um meio. E isso vai acontecer com você. Porque eu tenho visto isso no meu ministério. E eu vejo isso na Bíblia também. Um versículo que eu vejo que tem muito a ver com o que o senhor estava comentando é aquele de Lucas 9:62, fala, e Jesus falando, né, que ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto do reino de Deus. É um versículo que eu estou fazendo aqui na igreja e querendo ou não, colocando também no arsenal, uma leitura do Novo Testamento, mas leitura mesmo, eu lendo e gravando como se fosse a Bíblia em áudio, né, Novo Testamento. E quando eu li esse versículo, foi um dos que bateu forte em mim, né, Jesus falando sobre a gente colocar a mão no arado, começar a trabalhar e de repente olha para trás assim, vamos deixar isso, como o senhor falou e explicou muito bem, realmente. Um dia nós vamos estar frente a frente com Cristo, né? E aí, nesse dia que as coisas vão ser reveladas, né? Então buscar as coisas deste mundo, às vezes para nós se torna algo bem atrativo, bem tentador. Então, pastor, falando um pouco sobre o ministério do senhor atual agora, o senhor pode falar um pouco como que foi para o senhor chegar até agora, o que motivou o senhor a chegar nesse local que o senhor está agora, na igreja, que o senhor está trabalhando agora, atualmente? Ok. Pastor Micael, Oi. Capítulo 9:62 de Lucas, esse versículo, né, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim, você já viu algum campo sendo arado por um animal, você carregando o arado? Você já viu algum campo assim? Não presencialmente, eu vi em vídeo, vi em filme, mas presencialmente não. Eu tive o privilégio de trabalhar com arado. Eu tinha pouco, mas trabalhei com arado, né? Nós plantávamos mandioquinha, passávamos o arado para jogar terra no pé de mandioquinha, e eu tinha um cavalo e eu fazia isso. E eu me recordo um dia que eu estava trabalhando, o dia estava indo, que era uma beleza, chegou na parte da tarde, eu descuidei, e o estrago foi muito grande aquele dia, de eu ter olhado para trás e ter me descuidado, o cavalo saiu correndo com tudo engatado, e, rapaz, foi um estrago muito grande, sabe? Eu carrego isso comigo. Foi por isso que Jesus usou, né? Aquele que olha para trás, né? Não é digno de mim. E para mim, literalmente, faz muito sentido, porque eu trabalhei com arado e eu vi o estrago que o animal fez em todo o trabalho que eu estava fazendo. Faz sentido para mim. Mas em relação ao campo missionário, por que estamos em Maringá? Acho que eu vou formular a pergunta desta forma e tentar responder. Então, como a igreja de Marilândia estava orando por mais igrejas no norte do Paraná, naquele dia que nós fomos com a igreja, que nos encontramos lá na igreja de Osternac, que encontramos o pastor Jorge Moore, eu tinha planos, antes de me converter, de me mudar para Maringá, ter o meu caminhão, porque aqui Maringá é uma cidade polo, né? Teria campo para trabalhar como caminhão, né? Então eu tinha plano de mudar para Maringá, eu gostava muito de Maringá, e também seria muito bom para criar meus filhos em termos de faculdade e etc, né? Então eu tinha vontade de vir para Maringá. E no dia que nós estávamos indo para Curitiba,
Eu perguntei para o pastor Luciano, falei, Luciano, na época ele estava se formando, né? Eu falei, olha, e se eu for para uma cidade que não tem igreja nossa, como é que vai ser? E ele falou, você vai ser a igreja lá. Né? Você vai lá. Aí eu fiquei com aquilo lá, né? Eu falei, mas como, rapaz? Preciso de uma igreja, né? Mas ficou. Então, quando eu fui para o seminário, eu já fui com a intenção de entrar, a fazer parte de uma missão, ser enviado pela minha igreja e vim para Maringá e se iniciar um ministério aqui. Mas eu esperei Deus confirmar isso lá em Curitiba, naqueles 4 anos de ministério. Então, eu tive convites para pastorear, tive convites para ir trabalhar junto como missionário também, com outros missionários, mas o coração estava em Maringá. O coração estava aqui, não tinha o que tirasse. E ao mesmo tempo que tive convites, também tive pensamentos contrários. Né? Teve gente que chegou em mim e falou, olha, Claudinei, como é que você vai para Maringá? Maringá é uma cidade cara, e como é que você vai construir tudo aquilo lá? Mas a experiência que eu tive com Deus, de ter visto Deus dando aquele terreno em Mauá da Serra, eu estava vendo que se Deus tinha um propósito em Maringá, ele ia fazer, independente. Tá vendo como é que vai fazer? Depois daquela negociação, né, pastor? Fica meio difícil, né? Exatamente. Eu não quis duvidar de meu Deus. Por mais que eu tive pessoas, inclusive pastor, não vou citar nome, mas dizendo, olha, lá é uma cidade cara, é uma situação difícil, né? Como é que você vai para lá? Na verdade, eu vejo que ele estava até preocupado comigo, né? Ele estava vendo eu naquela sede de ir para Maringá, ele estava preocupado comigo. Mas eu fiquei firme nos meus propósitos e falei, nós vamos para Maringá. E eu só não vou para Maringá se Deus fechar as portas, né? Eu só não vou para Maringá se Deus fechar as portas. Então, nós estávamos decididos, fui convidado para o pastor Felipe para ficar junto com ele lá em Curitiba, mas Deus não confirmou isso. E como que a gente foi sentindo assim que era mesmo a vontade de Deus? Em 2007, nós nos formamos, eu me formei em 2005, a minha esposa em 2006, e em 2007 eu entrei na MBBF. Em 2008 eu comecei a levantar o nosso sustento, né? Aí passou janeiro, passou fevereiro, e eu estava achando que várias igrejas iam nos chamar para começar o nosso sustento, né? E isso não estava acontecendo. E eu me lembro um dia, eu falei, Senhor, se o senhor... Por isso que eu falei, né? Quando você está pensando em desistir, lembre-se, Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída. Eu vejo isso em várias coisas, né? No nosso chamado, Deus trabalhando na nossa vida. Então eu cheguei e eu falei, Senhor, me dá uma igreja só que vai nos sustentar, confirmando que a nossa ida é para Maringá. Já estava na MBBF, já tinha o desafio de ir para Maringá. E naquela semana, Deus levantou 3 igrejas. Na outra semana, uma igreja já começou a nos sustentar financeiramente. Então, eu pedi uma e Deus deu 3, né? Então, foi aí que... Então, foi nisso que nós chegamos em Maringá. E já se vai 13 anos. 13 anos. Maravilha. Eu acompanho a igreja do pastor nas redes sociais, né? Eu achei muito bonito, teve a transformação que a gente vai vendo, né, na construção. Eu lembro de uma foto que o senhor tinha tirado da frente da igreja, aí depois o senhor tirou uma outra foto já à frente, já terminando, né, detalhe, com a apresentação, acho que de um grupo cantando ou fazendo alguma coisa. Aí eu vi a alegria do senhor lá, vendo pelas fotos, eu fiquei muito feliz de ver esse processo, né, de transformação. Deve ser muito gostoso ver, né, trabalhar. Quando nós chegamos em Maringá, nós tínhamos visitado aqui um tempo antes e nós já tínhamos visto, já sabíamos mais ou menos aonde que nós iríamos começar o nosso ministério, que seria mais ou menos no Jardim Alvorada. Por que Jardim Alvorada? Porque é o maior jardim de Maringá. Na época tinha 70 mil pessoas, né? Então nós achamos melhor começar, que era o jardim mais antigo aqui da cidade, um dos mais antigos, né? E estava em crescimento. E nós tínhamos visto um terreno, né? 8 meses antes. Então, quando viemos para cá em 2008, que chegamos aqui, dia 13 de maio de 2008, alugamos uma casa e por sinal, alugamos uma casa exatamente perto do terreno onde nós tínhamos visto, 8 meses antes. Esse terreno estava à venda e eu me recordo que 8 meses antes que nós tínhamos vindo visitar Maringá, nós tínhamos entrado eu pulei o muro, inclusive, desse terreno e orei lá dentro, falei, Ziz, é isso daqui que nós... Tinha uma casa
tinha duas casas, né, juntas, né, duas meia-água, uma casa e uma meia-água. Mas eu pedi para autorização para a vizinha, viu? Ela ficou olhando porque eu não ia roubar nada, né? Era uma coisa que estava meio abandonada, até vocês já devem ter visto fotos sobre isso. Mas eu entrei lá e falei, bem, é isso daqui que Deus vai nos dar, mas eu nem na missão não tinha entrado ainda, nem na missão não tinha entrado. E eram uns 8 meses antes da gente chegar em Maringá, não tinha nem entrado na missão. Aí a Leliane falou, bem, você tá doido, bem, né? Eu falei, vamos orar. E oramos ali, dentro daquele terreno, né? Eu orei sozinho, tem essa foto para provar, viu? Eu tenho essa foto para provar, sabe? Orei ali dentro daquele terreno. Aí 8 meses depois nós chegamos, alugamos uma casa 3 quadras perto desse terreno, nem sabia que era perto desse terreno. E pela graça de Deus, Deus nos deu a oportunidade de comprar esse terreno, né? E a compra daquele terreno ali foi outro milagre de Deus, né? Foi outro assim, nós não tínhamos dinheiro na época, 13 anos atrás, custava 100 mil reais aquele terreno, o dono estava vendendo por 120 mil, e um dia eu passei lá sem dinheiro, falei para ele, olha, quer 90 mil? Ele falou, não, 90 mil não dá. Aí passou-se uns dias, ele estava desmanchando a casa que eu iria morar, e tinha arrumado a meia água, e tinha começado 2 casas no fundo. E eu entrei lá às 5 horas da tarde, fui lá conversar com ele, e falei, olha, como é que o senhor está desmanchando a minha casa ali, né? O dono do terreno. Aí eu falei, não, rapaz, você está desmanchando a minha casa, rapaz. Ele falou, você tem vontade de comprar isso daqui? Eu falei, tenho, rapaz. Aí eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, eu lhe dou 100 mil reais, do jeito que está aqui, e daí ele não quis também 100 mil reais, né? Aí nós chegamos no valor de 110 mil reais. Aí eu falei, só que daí o senhor arruma aquela casa, ele era construtor, para que eu possa morar. Não precisa fazer uma coisa bem feita, só que dê para mim morar, porque nós vamos demolir no futuro. E aí fomos lá, conversamos e tal. Aí estava tudo certo, né? Ele falou, então eu vou ver com o meu filho. Eu falei, então tá, enquanto o senhor vai ver com o seu filho, amanhã eu lhe dou a resposta se nós vamos comprar. Ele falou, como assim se nós vamos comprar? Eu falei, não, porque eu não tenho dinheiro, né? Aí eu falei, não, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho alguém que talvez possa nos emprestar esse dinheiro. Então, se de hoje até amanhã eu não tiver esse dinheiro, não tem negócio, o senhor pode continuar o seu serviço. De hoje até amanhã, isso era quase 7 horas da noite, né? Isso era quase 7 horas da noite. E eu falei para ele que se eu não tivesse o dinheiro no outro dia, 100 mil reais na época, né? Dá uma parada para você pensar aí, 110 mil. Então, o senhor aprendeu mesmo a fazer negociação, né, pastor? Com o pastor Jorge. Mas aquele dia... Não é só negociação, não. Não é só negociação, não. Isso daí, para mim, é muita fé. Também. Não, aquele dia... Hora para chover um pouco mais em Apucarana aqui, porque tá difícil a situação. Tá igual Elias, ó. Aí cheguei em casa, eu falei para minha esposa, né? Falei, bem, olha, eu vou comprar o terreno, né? Minha esposa, mas Cláudio, com que dinheiro? Nem sustento nós tínhamos, irmãos, nem sustento nós tínhamos. Nós tínhamos menos da metade do nosso sustento. E a minha esposa até me chamou de louco, né? Comprar de que jeito, né? E eu falei, olha bem, né? Eu vou ligar para os pastores, os irmãos sabem que a minha intenção era de emprestar, juntamente com os irmãos americanos, o dinheiro, mas eu nem sabia se ia conseguir esse dinheiro, né? Mas eu me recordo que 7 horas da noite eu entrei no meu quarto, fiquei até 8 horas da noite orando, vendo aquele desafio que ia ser grande, e 8 horas da noite eu peguei o telefone e liguei para o primeiro pastor. Não vou citar nomes aqui, né? Acho que eu vou dar uma encurtada, mas eu liguei para o primeiro pastor, daí esse pastor ligou para Curitiba, e foi, dentro desse tempo eu liguei para o tesoureiro da Baptist Mission, e fui conversando e vendo a situação. E depois, então, eu já comecei a ficar preocupado como é que eu vou pagar isso daqui, mas eu fiz as contas do dinheiro que nós tínhamos, se a gente pegasse o valor da prestação ia ficar em R$ 1.600 naquele dia, né? Ficava em R$ 1.600 para pagar o terreno. Então, eu comecei a me preocupar em relação a como que nós iríamos pagar. E liguei para o pastor Benedito na época, ele estava como pastor lá na igreja, os irmãos estavam se reunindo aquele dia, e eles falaram, nós podemos ajudar com uma quantia até você ter mais sustento. Naquele dia os irmãos estavam reunindo, estavam fazendo um churrasco, uma segunda-feira, vê se pode, né? E lá entre eles se reuniram e tomaram a decisão, pode pegar o dinheiro que a gente ajuda até você ter os recursos, né? E eu estava esperando ainda a resposta se ia ter recursos ou não, né? Mas resumindo, eu vou resumir porque a história é longa, né? É muito longa a história. Mas 00:30,
eu recebi o telefonema, esse eu vou falar do pastor Felipe, ele falando, irmão, pode fechar o negócio amanhã, que em 3 dias o dinheiro vai estar na sua conta, né? Em 3 dias o dinheiro vai estar na sua conta. Parece até, olha, até hoje, rapaz, eu acho que se alguém me contasse eu não acreditava, viu? Ô pastor, e só uma coisa, o senhor tratou com o tesoureiro da Baptist Mid Missions, sendo Isso. missionário da MBBF. Da MBBF, exatamente. Exatamente, não tinha garantias nenhuma, né? Nem sustento nós tínhamos. Rapaz, foi, olha, parece mentira, cara, parece mentira, né? Mas foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Quando eu conto assim, algumas pessoas, é mentira, pastor, falou, olha... Eu chamo as pessoas que viveram, né, que estavam junto, né? Eu tenho várias pessoas que fizeram parte naquela noite dessa transação, né? De ter a igreja lá reunida, e depois 00:30, inclusive eu precisei de 2 pastores, né? Para arrumar esse dinheiro, porque era um valor alto, para emprestar esse dinheiro para nós, né? E Deus providenciou tudo. Mas o gostoso foi no outro dia, né? O gostoso foi no outro dia. Eu desci 8 horas da manhã lá para fazer as negociações com o seu Onivaldo. E eu cheguei lá, ele já estava mexendo na nossa casa já, né? Aí ele chegou lá, já estava arrumando. Eu falei, o que o senhor está fazendo? Ele falou, não, eu estou fazendo o que nós combinamos, que meu filho aceitou. Eu falei, mas o filho aceitou, mas eu não falei nada ainda pro senhor. Ele olhou e falou assim, olha, rapaz, eu sou uma pessoa que mexe com muitos negócios. Eu já compro e vendo, já fiz muitos negócios na minha vida. Já vi muitas pessoas interessadas em comprar um terreno, mas igual você, eu nunca vi. Eu falei pro meu filho, que era o sócio dele, eu falei pro meu filho assim e falou, olha, aquele rapaz, se nós falar que nós vamos vender, já podemos ir pronto que ele vai comprar, porque se ele não tiver dinheiro, ele vai colher em árvore dinheiro. Mas que ele vai comprar esse terreno, ele vai. E eu falei, vamos ver, o dinheiro vai estar na conta daqui em 3 dias, vai estar na nossa conta. Vamos atrás da documentação. Então, foi assim que Deus começou a fazer a obra ali, né? E aí nós podemos caminhar nesse rumo, como foi o início da construção e tudo, mas é longa a história. Deixa eu me contar mais um aí, né, dentro desse terreno. Nós assumimos o compromisso, na época foi de quase $1.000 por mês, e o dólar começou a subir, né? O dólar começou a subir, nós só pagamos uma prestação no valor que nós compramos, uma só. Depois o dólar foi subindo, e eu me recordo um dia que essa já foi mais ou menos no meio do pagamento do terreno, nós financiamos em 8 anos para pagar, e nós tínhamos um pagamento de R$ 2.196 para pagar uma prestação. E eu tinha entre o dia 12 e o dia 25 para fazer o depósito. Então, naquele mês, eu juntei todo o dinheiro das ofertas que tinham entrado para mim, para o meu sustento, o dinheiro que tinha no caixa da igreja, porque a gente já tinha algumas famílias participando, né? E já estavam dizimando também. Então, nós tínhamos um pouco de dinheiro no caixa, que dava R$ 1.400. A prestação era R$ 2.196. E eu deixei para o último dia, para o último minuto, porque graças a Deus, Deus honrou. Eu digo que foi Deus porque foi Ele mesmo, né? Deus honrou. Nós nunca pagamos uma prestação atrasada, nunca. Pagamos as 96 parcelas em dia, entre o dia 12 e o dia 25. Deus honrou. E naquele dia foi demais, né? Naquele dia foi demais, porque nós só tínhamos R$ 1.400 e eu fui para o banco, saí de casa, faltava R$ 800 e falei, bem, se nós não tivermos esse dinheiro lá no banco, eu vou emprestar no banco, ia pagar um juro alto, e vou, porque eu tinha crédito, né? Eu trabalhei no campo, então eu tinha um crédito, mexia com muito dinheiro na época, não era meu, né? Mas era eu que movimentava, então eu tinha crédito no banco por causa disso. Então era fácil, era só chegar lá e pegar que eu conseguia pegar o dinheiro, né? Então eu falei, eu vou emprestar e vou pagar. Mas daí, claro, falei, depois nós vamos ver o que Deus vai fazer. E eu cheguei lá na última hora para pagar no banco e vou lá no caixa, puxo lá o saldo, R$ 3.600. Naquele dia tinha entrado R$ 2.200 na parte da manhã, no último dia, na parte da manhã. E eu olhei lá, R$ 3.600. Rapaz, sabe o que é você tirar uns 10 extratos para ter certeza que era isso, né? Estou exagerando aqui, sabe? Estou exagerando, né? Mas sabe o que é você ficar olhando ali e não acreditar? Sabe? Será que está na minha conta mesmo esse dinheiro, né? Olhando para aquilo ali, falei, tá aqui, não. Se está aqui, se o banco errou, eu não sei. Eu vou pagar o terreno, está aqui na conta, eu não de ninguém, pronto, né? E, enfim, fiz o pagamento, saquei o 1.400 que sobrou, voltei para casa, falei, bem, prepara
crianças que hoje nós vamos comer pizza. E a minha esposa, mas como, Cláudio, comer pizza, né? Nós tínhamos juntado todo o dinheiro do mês ali, tinha pegado tudo, né? Até compra não tinha feito aqui em casa, tudo para pagar o terreno, porque eu queria honrar os meus compromissos. E eu volto com R$1.400, que era muito dinheiro na época, né? E volto com R$1.400 e chamo ela para ir comer pizza. E ela não acreditou e depois eu contei o que Deus tinha feito, né? Até vocês podem me ajudar a lembrar lá em 1 Reis, quando eles fizeram acho que foi Neemias ou Esdras, o povo clamou, chorou muito e me recordo, não estou lembrando o texto. E os sacerdotes saíram no meio e olha, se alegrai-vos que hoje é o Senhor, né? Então eu carrego, aquele dia foi o dia do Senhor com a minha família, sabe? E nós fomos mesmo. Até eu conto, quando eu visito igrejas, eu falo, olha, aquele dia eu saí com a minha família para comer pizza, porque foi o dia do Senhor aquele dia, foi Deus nos abençoando, né? E foi assim, até o último pagamento. E outra, detalhe, né? Quando nós pegamos esse sustento, eu desafiei a nossa igreja aqui, o grupo que tinha aqui, né? Eu falei, irmãos, nós vamos assumir essas parcelas, só que tem uma. Nós nunca vamos levantar oferta na nossa igreja para pagar o terreno. Como assim, pastor? Eu falei, não, nós só vamos usar os dízimos e as entradas mensais. O restante Deus vai suprir. Outras ofertas nós podemos levantar com outros propósitos, que nem fizemos. Ajudamos outros missionários, né? Outras coisas. Mas para pagar o terreno nós não vamos levantar nenhuma oferta. Essa glória vai ser de Deus. Nós vamos fazer a nossa parte e deixar Deus fazer a dele. E foi assim. Aquele dia Deus supriu aquele dia e os pagamentos, cheguei a pagar mais de R$4.000 na época, que o dólar havia subido. Mas chegou na última parcela, né? O pastor Paulo já estava comigo aqui e acabou o dinheiro. Tínhamos usado todo o dinheiro e não tinha mais dinheiro para pagar. R$2.800 era a parcela naquele próximo mês. Então o pastor Paulo, eu lembro, ele veio falar comigo e falou, Cláudio, vamos levantar uma oferta na igreja. Ele não sabia desse compromisso que eu tinha feito com a igreja, né? E eu falei, não, pastor, acho que o senhor não sabe desse compromisso. Como assim? Nós temos um compromisso de não levantar a oferta na igreja para pagar o terreno. Nós só vamos usar os dízimos e as entradas que nós usávamos, né? O dinheiro que entrava, mas não para pagar o terreno. E Deus honrou 95 e ele não vai falhar na 96, né? Ele vai honrar esse compromisso. Então vamos esperar até o último dia. E aí a gente volta, vocês vão fazendo um apanhado aí, né? Vocês fizeram a pergunta, já houve de desistir? Houve, várias. Mas Deus sempre dá uma luz, sempre Ele dá um escape, sempre Ele dá um refúgio. Houve situações financeiras? Houve, mas Deus sempre supriu, né? Me ensinou isso lá no seminário, sempre cuidou de nós. Houve dias difíceis? Houve. E eu louvo a Deus por esses dias, porque me ajudou, me fortaleceu a confiar no Senhor, né? Então, resumindo, na última parcela, eu falei, vamos esperar, faltavam uns 20 dias ainda para terminar. Uma igreja entrou em contato conosco, falou, pastor, estou sabendo que vocês estão sem recursos e estão na última parcela, e nós queremos saber quanto que é a última parcela, que nós vamos enviar o valor total. E veio de fora o valor total do pagamento daquele mês. Então, irmãos, eu sou um homem privilegiado. Eu vejo que eu sou um homem assim, privilegiado de estar fazendo parte desta obra. Entende? Não que eu sou o responsável por esta obra. O responsável por essa obra é Deus. A glória é dele. E é por isso que eu faço questão de contar essas histórias, porque foi ele que fez tudo isso. Entende? Então, eu tenho esse privilégio de ver e de acompanhar isso. E eu gostaria de que muitos, né, que nem o Micael aí, né, eu gostaria que vocês provassem, né, o nosso Deus, né? E ele diz, fazei prova de mim e verei, né? É o que eu tenho, é o que eu tenho esperado que de fato aconteça nesse processo, porque a gente também está nesse mesmo processo de precisamos comprar um terreno com um local em que a igreja possa estar lá e não temos condições nenhuma, pelo menos aos nossos olhos, né? E mesmo assim, amanhã, como eu já falei ainda há pouco, a gente vai sair caçar para um local para vermos. O meu sonho é que ainda esse ano a gente consiga fazer isso. E já estamos 13 de setembro, né? Mas talvez Deus está esperando, pastor Micael, você fazer que nem os sacerdotes, que nem Josué falou, o Jordão está transbordando, coloca o pé lá.
Passa, É. né? Tem que colocar o pé, meu amigo. Enquanto não colocar o pé, as águas só vão se abrir quando você coloca o pé. O que eu estou querendo dizer com isso? Você chega e coloca diante de Deus os propósitos e faz que nem Tiago diz, né? Quando você pedir, não peça duvidando. Porque se pedir duvidando, não pense que vai receber, que não vai mesmo. Você vai ficar patinando no seco. Você tem que acreditar e confiar que Deus está no controle. E Ele pode fazer. Lembra? Sabe o que é legal? O pastor foi lá e preocupado comigo, né, de vir para Maringá. E eu falei, olha, eu não estou indo na minha força. Se Deus não fizer a obra, eu volto embora. Só que antes de ir para o seminário, eu sentei um dia, porque eu era muito controlado, e fiz as contas. Daí eu falei para minha esposa, bem, para 4 anos de estudo no seminário, pagar as contas e tudo, lá não precisar de 40 mil. Nós não tem esse dinheiro, era muito dinheiro em 2002, né? E nós não temos esse dinheiro. Mas o meu irmão, você tem convicção de chamado? Eu falei, eu tenho, né? Eu não vejo outra coisa, meu prazer está em servir ao Senhor. Ele falou, então vai, se você passar fome, vai embora. E como eu nunca passei fome no seminário, né? Então, a gente viu que Deus supriu tudo, eu falei, vai, Maringá vai ser fichinha. Eu estava pensando aqui que esse vídeo é para sair, talvez, eu acho que daqui 1 mês, ou talvez até 1 mês e pouquinho. Fiquei pensando, na hora de que você aí que está assistindo, estiver assistindo, eu vou colocar na descrição ali a que passo estamos na compra do terreno aqui, porque pensar que daqui 1 mês só, e a gente está conversando agora sem eu ter nenhuma ideia, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui a 1 mês. Certo. Mas Deus vai fazer, pastor Micael, creia nele, vai fazer. Nele, lance nos pés dele. Eu tenho aprendido isso, né? Estou aprendendo ainda, estou aprendendo a viver com Deus, né? Estou aprendendo. Agora tem tanta coisa a fazer na construção ali ainda. E aí alguns irmãos, e daí, pastor? Eu falei, daí o que, irmãos? Olha aí o que Deus já nos deu. Você acha que Ele não vai dar esse resto, rapaz? Só espera, né? Na hora certa vai chegar. Só espera dele. Na hora certa vai chegar. E aproveitando nesse período de trabalho, como que foi, pastor, aí na igreja, o processo nesse período da pandemia? Como que foi para o senhor, a igreja? Como que foi esse período? Tem sido dias difíceis. Eu confesso para o irmão que antes dessa pandemia nós estávamos num bom grupo na igreja, estávamos num grupo de mais de 45 irmãos frequentando a igreja, e nesse tempo uma família se mudou, voltou embora para Curitiba. Recentemente uma família se mudou para Palotina também, que era firme na igreja, e 2 famílias foram desligadas da igreja. Uma por pecado, que não queria ser tratado, e outro porque não estava concordando, né, com a posição que a igreja estava se tomando, né? Então nós perdemos aí 4 famílias nesse tempo de pandemia. E uma das coisas que eu percebi também nesse tempo de pandemia, pelo menos aqui, né, trabalhando e trabalhando com os irmãos, a gente tem visto assim que é uma realidade na vida do crente, quando ele vai deixando de ouvir a palavra de Deus. A gente vai vendo um esfriamento. Eu digo isso porque antes da pandemia a igreja estava embalada, rapaz, estava, sabe, a construção, a igreja, todos os irmãos estavam animados ali, e eu podia ver aquele ânimo nos irmãos, né? E depois com a pandemia parece que houve um balde de água fria, sabe? E não que os irmãos não estão vindo, os irmãos estão sendo fiel e tudo, mas eu percebo isso, né? E talvez aquela convivência. Nós aqui, pela graça de Deus e pelo tamanho do templo que nós temos, Deus tem nos abençoado aqui com o templo para 180 pessoas, né? E nós ficamos só 2 meses com a igreja fechada. Depois a prefeitura que foi liberando 10%, como nós éramos um grupo pequeno, e nós tínhamos um espaço para 180 pessoas, então nós estávamos podendo nos reunir no templo, né? Lógico que com menos frequência, com menos cultos, mas nós ficamos só 2 meses. Mas mesmo assim eu pude ver esses dias de pandemia. E a maior dificuldade que eu vi assim também, não somente na igreja, mas eu vi o acesso às pessoas. Então, muitos ministérios que nós estávamos realizando, como por exemplo, estávamos fazendo culto nos lares, né? Com evangelismo. Cada mês a gente fazia na casa de um irmão, ele convidava a vizinhança e levava uma mensagem evangelística. Então isso parou.
né? Porque todo mundo com medo, né, de pegar o vírus. Então, agora que as coisas estão começando a retomar, esse tempo de pandemia. Mas eu resumo esse tema de pandemia no esfriamento espiritual por parte da igreja. E também foi o momento de se ver aqueles que eram verdadeiramente seguidores de Cristo. É o resumo que eu faço dessa pandemia. Pastor, já nos encaminhando para o final da conversa, começando a envelopar tudo, eu sei, porque eu já conversei com o senhor, que hoje em dia o senhor já está também no seu coração um próximo campo, né? Como que tem sido, então pensando na parte mais atual, como se fosse a sua última carta, como que tem sido esse processo de agora para frente? Quais são algumas coisas que Deus tem ali feito no seu dia a dia? Aí como que o senhor enxerga essas coisas e tem planejado, tem visto esses próximos passos? Rapaz, agora você fez uma pergunta aí que... Tá tudo aqui, só que eu não vou poder falar tudo. Como é que eu vou falar tudo, rapaz? Olha, é segredo? Não é em si segredo, né? Bom, deixa eu formular aqui o que eu vou passar para vocês aqui. Tem algumas coisas que eu estou esperando acontecer, né? Tem algumas coisas que lembra que eu falei quando a gente está cansado, meio ali acabando as forças, Deus vai providenciar um meio. E esse meio está sendo o pastor José Bezerra, né? Esse meio está sendo o pastor José Bezerra. E há uma intenção do pastor José Bezerra vir e fazer parte do trabalho do ministério aqui em Maringá. Se isso acontecer, vai ser uma grande bênção. Até recentemente eu falei isso para ele: olha, pastor, não foi eu que convidei, foi Deus que está trazendo o senhor. E de fato, não foi eu que convidei, né? Está sendo Deus que está trazendo ele, né? É por isso que eu digo, a obra é de Deus, né? Nós precisamos ter discernimento. Olhe lá para Atos, né? Paulo chegava e já tinha sempre um irmão. Quando não tinha, era Lucas que visitava, era Timóteo, era Epafrodito, sempre estava ali suprindo as necessidades. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. Pela graça de Deus, irmão, pastor Micael, Enzo e Eliel, Deus colocou no nosso coração, há uns 3 anos atrás, nós vimos a cidade de Floresta crescendo. Fica a 25 quilômetros daqui de Maringá. Da igreja são 30 quilômetros da nossa igreja. Então, Maringá, por ser uma cidade grande e um pouco cara para se viver, mais ou menos acompanha o custo de Curitiba, nós logo imaginamos que, por ter cidades pequenas próximas, iria ser uma cidade celeiros, né? Onde iria pessoas voltar e trabalhar em Maringá. Então, diante disso, a gente viu a possibilidade de se comprar um terreno pensando numa igreja lá. E também porque nós tínhamos um casal de namorado que ia se casar e ia morar em Floresta. Então, diante disso, nós demos um passo de fé, uns 3 anos atrás. Fomos lá, juntamente com a igreja, e compramos 2 terrenos. Tem 600 metros de terreno lá. Inclusive, estava, né, pura terra lá, não tinha nada construído lá. E fomos lá e compramos esse terreno e estamos pagando mensalmente esse terreno. Não tem sido fácil, né? Estamos tirando os recursos de um pouco da promessa de fé, outro tanto tem saído do caixa da nossa igreja e um tanto tem saído do meu sustento. Metade de um terreno eu pago do meu sustento, que as igrejas me enviam, eu tiro do meu sustento e pago a metade. Então, metade do terreno eu tenho pago e o outro, um terreno e meio, tem saído dos recursos da igreja e também da promessa de fé. Então, baseado nisso, quando nós viemos para Maringá, eu tinha um propósito de ficar entre 8 e 12 anos aqui na igreja. O mínimo 8 e o máximo 12. Já estou passando do tempo, já vai indo para 14 anos. Então, quais são os nossos planos, né? Olhando agora para frente, enxergando a cidade de Floresta, esses 2 terrenos que temos lá, e uma família, já temos uma família lá. Então, se Deus permitir agora, os projetos nossos agora, final deste ano para o começo do ano que vem, então qual vai ser o nosso propósito? Se Deus trouxer mesmo o pastor José Bezerra, talvez há uma possibilidade de uma missionária também vir trabalhar conosco. Então, se isso acontecer, nós vamos dividir o nosso ministério aqui em Maringá e a partir do ano que vem eu já pretendo começar um ponto de pregação exatamente na casa desse irmão, o irmão Gabriel. Legal. Sim.
Ok? Então, daí eu pretendo fazer na quarta e no sábado o culto, no meio da semana, né? E depois, se as coisas começarem a caminhar, daí mudar para o domingo. E dentro disso, nós queremos também, como nós vamos estar em mais de 2 irmãos aqui trabalhando aqui na igreja, nós vamos poder ampliar também o nosso sistema de evangelismo. Pretendemos começar um clube Once no sábado à tarde, trabalhar com jovens. Então, nós estamos cheios de planos, né? Mas como só está eu e a minha esposa no momento, e a igreja, então tem algumas coisas que a gente está esperando. Então, se acontecer isso, do pastor José vir para cá, essa missionária também vir para cá, não vou citar o nome dela por enquanto, mas se tudo acontecer, eu acredito que daqui 2 anos nós estaremos nos mudando para a Floresta. Daqui 2 anos. Daqui 2 anos. Eu pretendo ficar mais 2 anos aqui. Que legal. E esse pastor José Bezerra conosco. Daí nós pretendemos convidar um pastor para vir assumir a igreja, porque o pastor José também tem o seu trabalho na MBBF, né? Então ele está vindo mesmo só para ajudar, ele não está vindo para pastorear a igreja, né? Sim. E daí o objetivo seria trazer um pastor, ele ficaria ajudando aqui, e eu então daria sequência lá em Floresta. Eu já estou colocando o pé direito lá em Floresta, mas eu já estou esticando o meu esquerdo para Iguaraçu. Olha, Iguaraçu, essa daí eu não conhecia, não. Outra cidade. Essa daí eu não falo muito, porque senão a turma vai me chamar de louco, sabe? Mas tem uma cidade, Maringá. Ô, pastor, Floresta, onde chama você de visionário. Maringá, Floresta fica ao sul, né? De Maringá. E Iguaraçu fica ao norte. Floresta fica a 25 quilômetros de Maringá. Iguaraçu fica a 23 quilômetros, e no sentido Londrina. E é uma cidade pequena, mas é uma cidade que está crescendo também. E logo, logo eles vão duplicar a BR que vai até Iguaraçu, de Maringá a Iguaraçu. E não tem pedágio. Então, por ser uma cidade pequena, o terreno está barato lá hoje. Está na faixa de 40 mil reais, compra um terreno lá de 300 metros. Então, eu já estou orando a Deus, estou pedindo antes de colocar o pé. Então, eu estou querendo colocar o pé direito o ano que vem. Já colocamos o pé em Floresta. Mas, literalmente, colocar o pé lá. E daí eu quero esticar meu pé esquerdo para desafiar o pequeno grupo que vai começar em Floresta, a igreja de Maringá, irmãos que têm nos sustentado, tenho vários irmãos que têm nos acompanhado, várias igrejas que Deus tem usado, e pela fé eu estou já pensando em comprar um terreno em Iguaraçu, para daqui 10 anos começar uma igreja lá. Olha só, isso aí é uma maravilha de se ouvir. Mas, pastor... São passos, né? São passos. Mas isso aí agora é que nem a irmã da igreja perguntar, pastor, como? Falou, eu não sei, Deus que vai fazer, né? Isso aí é fé. Está deixando Deus fazer. Mas nós temos um propósito, sabemos aonde queremos ir, e estamos esperando Deus fazer. Pastor, se alguém que está ouvindo quiser ou se interessar em ajudá-lo, como que essa pessoa pode ajudá-lo nesse seu ministério? O meu e-mail é o meu nome, Claudinei, né? Eleneil, minha esposa, né? Claudinei Eleneiu, @gmail.com. Seria mais fácil. Vai estar bem aqui. Olha, já dando trabalho pro editor. Olha que coisa boa. Olha lá, vai estar aqui. E também na descrição. Tá, ok, então. Então, Claudinei Eleneiu. Eu vou soletrar Eleneil. 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 @gmail.com. Aí pode entrar então, em contato. ajuda que o senhor aceita seria a parte financeira, mas com certeza, eu sendo missionário, também parte de oração é muito importante, né? E se alguém quiser visitar o trabalho aí do senhor, ajudar de outra forma, como que... Existe outra forma? Sim, as portas estão abertas, né? Através do e-mail vocês podem entrar em contato comigo. Muita coisa que eu não compartilhei aqui, teria o prazer de receber você na minha casa. Se você tem mais perguntas, quiser ver, né? Gostaria muito de compartilhar as bênçãos do que Deus tem feito aqui no campo missionário, né? Então, acho que o meio aí seria entrar em contato comigo, talvez entrando também no site da MBBF, né? Entrando no site também da MBBF, tem lá o nosso telefone, tem o nosso WhatsApp, então também fica fácil de você entrar, ter contato conosco. Então seria esse aí o caminho
falar conosco. E eu teria o prazer, né? Inclusive as portas da minha casa sempre estão abertas. Inclusive tenho tido o privilégio de receber sempre irmãos, e a gente visita igrejas, eles querem conhecer o campo e têm vindo aqui, e tem sido um tempo muito proveitoso. Então fica aí aberto para todos os irmãos aí. Né? Uhum. Eu sempre falo, né, nas igrejas, isso aconteceu inclusive, viu? Que eu vou falar aqui agora, né? Para muitos que não sabem. Nas igrejas, quando eu visito, eu falo, olha, normalmente todo mundo vai para Foz do Iguaçu, né? E para ir para Foz do Iguaçu, quem vem de São Paulo, quem vem de Curitiba, passa por Maringá. Eu falo, se você passar em Maringá, não passar na minha casa ou na igreja, lá o carro quebra, né? E eu vi um pastor que não levou a sério, rapaz, né? Ele veio de São José do Rio Preto e passou, e na hora que ele voltou, não passou em casa, o carro dele quebrou 2 quilômetros na saída. Eu falei para você, eu falei. Isso assim, o que eu estou dizendo isso? Porque vai ser muito bem-vindo, né? Qualquer irmão, qualquer visitante, as portas da minha casa estão abertas, é sempre um privilégio, especialmente irmãos que querem vir, querem ver, querem conhecer. Então, eu estou sempre aberto. Pastor, só queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos conversando, um tempo muito bom de aprendizado, para mim em especial, as experiências que o Senhor teve com o Senhor, a forma, né, que o Senhor tem demonstrado a fé, como Deus ajuda, revigora. Muito obrigado, foi muito gostoso de aprender essas lições e muito obrigado mesmo, não tenho mais o que dizer, isso foi um aprendizado muito bom, essa nossa conversa. Que bom. Também sou grato, pastor, pela presença do senhor, grande carinho, respeito, admiração pelo senhor. E comentando, o senhor falou sobre aquela reunião que foi na igreja de Osternac, né? Sim. O Micael não estava lá, mas provavelmente eu estava lá, porque eu era da igreja de Osternac antes de ser de Salem. Então, nessa época, foi 98, 99? Foi em 98, 99. Deve ter sido 99. Eu estava lá, provavelmente, porque eu vim para uma reunião de homens. Eu vim para Pinhais em 2000, inclusive quando o senhor era seminarista, eu conheci o senhor nessa época, aqui na igreja, perto do seminário. Então, tenho um grande carinho pelo senhor e pela sua família também. E agradecemos o tempo que o senhor disponibilizou para a gente, contando histórias. É a segunda vez que eu ouço o testemunho de salvação do senhor e eu sempre gosto de ouvir, mesmo, porque me anima, né? Dá aquele ânimo espiritual e para a gente continuar no ministério, especialmente as histórias do ministério. Eu já ouvi, acho que provavelmente uma ou outra que o senhor contou aqui eu não tinha, era novidade para mim, mas algumas eu já tinha ouvido já, mas foi uma bênção ouvir de novo. E me animou novamente, pela segunda vez. Deus abençoe o senhor e que estaremos orando pelo senhor. E, se Deus quiser, a gente vai visitar o senhor também. É um planejamento meu, visitar o senhor. Então, vamos marcar a data então já. Vamos marcar o compromisso aí já. Opa! Amém. Pastor, e claro, eu fico sempre muito feliz em conversar com o senhor. Sempre, para mim, é um desafio, vou ser bem sincero. Um desafio porque eu fico pensando na minha própria confiança em Deus. Então, o senhor, como a gente falou, né, no seu testemunho de salvação, o senhor viu Deus agindo na vida daquele rapaz, e eu com certeza vejo Deus agindo na sua vida, e isso para mim é um incentivo a me aproximar mais de Deus, a confiar mais em Deus, a crescer nele. Então, com certeza, não só eu vou sair daqui edificado, mas todos aqueles que assistirem também. Então, mais uma vez, muito obrigado por dedicar esse tempo conosco. Com certeza poderíamos passar dias conversando diversas outras histórias, mas eu acho que já foi um pouquinho daquilo que Deus tem feito, e com certeza um aprendizado melhor para quem vai assistir também. Tá certo. Mas olha, eu que agradeço, obrigado pelo convite, né? Foi um prazer. Como eu disse, o nosso tempo ia se estender, tem muita coisa para contar, né? Mas, pastor Micael, você já esteve aqui na minha casa em Maringá, então você sabe que a porta da minha casa está sempre aberta para você e sua família, né? Agora, Eliel, né, você está casadinho de novo, vem nos visitar aqui, rapaz, vem nos visitar aqui. Vem cá, eu contei só 10%, tem 90% para contar ainda para você, né?
Tá convidado já, viu, Eliel? Tá convidado. Já vai para ficar uns 15 dias, Eliel. Não, 15 dias. Não, pera. Pô, nós divide, né? Você fica 3 aqui e 12 na casa do Micael, né? Então pronto, fechou. Aqui tem quarto para você. Não, tô brincando. Não, né? Vai ser um prazer receber. Mas eu tô falando sério mesmo, não é para ficar só na conversa, não, tá, Eliel? Não, mas eu também me visitar, tá certo? Prazer. Enio, né? Você tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a sua esposa. Sua esposa é muito especial para a minha família, sua esposa é muito especial para a minha filha, né? A Natália. Sou muito amigo do Marcos, da dona Marli, gosto muito dessa família, né? E fica aí também o convite, né? Venha nos visitar também, rouba um tempinho aí, vamos passar. Com certeza. Se for para Foz do Iguaçu, tem que parar, porque senão o carro quebra, tá bom? Mas vem nos visitar também, vai ser um privilégio. Também deixo para as pessoas que vão nos ouvir, que vai assistir esse vídeo, que possa ser edificante para a sua vida. E estamos aqui, estamos abertos, o nosso ministério é aberto, estamos prontos para responder a todos que quiserem ouvir, quiserem conhecer, estamos à disposição. Mas, ao mesmo tempo, né, pastor Micael, você falou assim que é muito gostoso ouvir os desafios, mas no ministério, sempre, eu creio que todos nós, às vezes vamos nos sentir que nem Elias, vamos entrar dentro da caverna e vamos falar, Senhor, me tira, né? Então, eu passei muitas coisas boas, mas também tem muitos momentos difíceis. Mas esses momentos difíceis é muito bom no nosso ministério, porque nos fortalece, parece que a gente vê Deus carregando a gente no colo, né? Então, eu dou graças a Deus por isso. Também dou graças a Deus pela vida de vocês, viu? Continuem firme, né? Sempre olhando para o Senhor Jesus. Ouçam tudo, né? Prestem atenção. Eu tenho aprendido com outros, né? Tenho procurado passar o que Deus tem me ensinado, mas eu ainda tenho certeza que vou ouvir grandes coisas de vocês também. E se não for aqui, vai ser no céu, porque eu estou indo na frente, né? Então, mas com certeza eu vou ouvir grandes coisas do ministério de vocês. Se Deus quiser. Grande abraço. Obrigado, viu? E para você que está nos assistindo, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou, não deixa de colocar ali o like, ali o gostei aqui embaixo. Se você não gostou também, pode deixar ali o não gostei, sem problemas, a gente não leva ressentimento. Coloca também um comentário, o que você achou dessa conversa, o que poderia melhorar, quem mais nós poderíamos convidar, tá bom? Divulga essa entrevista também com outras pessoas, compartilha, com certeza muitos vão ser abençoados. E claro, nos vemos no próximo programa. Até mais!